Olá, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao Brasil Fantasy Football BRFF, seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar. Passou o feriadão, né? Infelizmente não conseguimos fazer a live de terça e parece que, de propósito, a NFL reservou um monte de notícia bombástica para a gente discutir agora na quinta-feira, mas estamos aqui firmes e fortes novamente para as nossas apostas aí agora da semana 9, já atingimos a segunda metade aí do Fantasy Football, pelo menos da temporada regular em 2021, muito jogo importante, classificações sendo decididas, então vem com a gente porque hoje a live tá mega, porque a gente vai acumular um pouquinho dos assuntos que a gente costuma fazer na terça, além de emendar tudo que a gente sempre faz nas quintas-feiras. Antes de eu passar a palavra aqui para o recado inicial dos meus gloriosos colegas de bancada, vou deixar os recados que não podem faltar. Participe aí do chat, como o Lucas, meu grande amigo, e o Leandro Festa novamente estão fazendo. Curtam o vídeo, muito importante para a gente conseguir divulgar ainda mais o nosso canal. Chequem os planos de assinatura lá no site do BRFF, tem as opções anual, semestral e por temporada, para vocês terem a mentoria aqui com a nossa equipe. E, claro, não deixem de ler os nossos artigos semanais que continuam bombando, firmes e fortes lá no site. Tem os streamings, tem o Chutando Muito do Natanael, tem os alvos de troca do Bretas, tem também a crônica dos volumes que o Sergião faz. Então, não deixem de acompanhar, hein, gente? Agora, vou passar para o salve inicial dos meus amigos, começando pelo Sergião, que está aí novamente nos agraciando com todo o seu carisma e conhecimento. Então, não é, Sérgio? Eu tava com saudade já de você depois do feriadão, viu? Fala aí, André, Natanael, todo mundo que está acompanhando a gente. É a primeira vez que a gente não faz um... Primeiro dia, né, que a gente faltou a live aí, ninguém podia, todo mundo feriado e tal, a gente se deu esse descanso. Bom voltar. E você falou do artigo do Bretas, eu quero deixar bem claro que não fui eu que escrevi, tá? Concordo com tudo que ele disse, mas não fui eu que escrevi. Para quem ainda não leu o artigo do Bretas, os principais destaques são os principais queridinhos do Sergião, Zach Moss e Jonathan Taylor. Então, deem lá uma olhada, são dois alvos aí que o Bretas está destacando. E você, Natanael, faz tempo que você não aparece aqui também, estava com muita saudade de você, meu amigo. Como é que você está aí depois do feriadão? Pronto para mais uma vitória aí dos seus Cowboys nessa rodada? Boa noite, André, boa noite, Sérgio, boa noite, pessoal todo aí que está acompanhando. Realmente passei algumas semanas, umas 2 semanas fora, né? Estou de volta aí e estava com saudade de participar aqui desse podcast e da NFL. A torcida do Cowboys está em festa, né? Empolgada, né? Espero que continue essa sequência de vitórias aqui nessa semana. É isso aí, Cowboys ganhando com ou sem deck, continua aí firme e forte na liderança da NFC Leste. Bom, para também não deixar passar, já que a gente não fez na terça, o nosso desempenho na Copa do Mundo Dynasty lá do Justin Boone, do The Score, mais uma vitória do Brasilzão, dessa vez contra o Ian Hartitz lá do Pro Football Focus, PFF, ganhamos por 150-127, estamos aí 6-2 na temporada, na liderança da divisão internacional, mas com problemas, viu, gente? Perdemos, infelizmente, Derrick Henry, que era nosso principal jogador, né? Todo mundo que tinha ele no Fantasy bem sabe disso. E também a gente tem o Calvin Ridley, que vai ser motivo para discussão aqui, dentre várias outras notícias importantes. Então, a gente está buscando algumas trades aí para ver se consegue investir no nosso objetivo de win now, mas até agora sem sucesso. Mas qualquer novidade a gente avisa vocês aí lá por meio do Twitter também. Aí só para explicar o nosso cardápio aqui, a nossa sequência da pauta, vamos unir um pouquinho o que a gente faz na terça, que é a prévia do Thursday Night Football de logo mais, né? Que vocês já estão aqui acompanhando a gente no Esquenta para o jogo entre Jets e Colts. Então, para dar tempo da gente cobrir todos os principais jogadores, vocês conseguirem, quiçá aí, mexer nas suas escalações envolvendo jogadores do New York Jets ou do Indianapolis Colts, a gente vai começar por esse jogo. Depois eu vou passar rapidamente todas essas notícias aí, tanto fora de campo quanto dentro de campo, com lesões dos principais jogadores aí para o Fantasy. E aí a gente segue com a nossa pauta de todas as quintas-feiras, com os jogos de domingo e segunda-feira, cada analista fazendo um jogo, e vocês, claro, podem mandar suas perguntas aí, dúvidas sobre quem escalar, quem deixar no banco, ou alguns outros assuntos que vocês
queiram tratar com a gente, já mandando um beijo para Marilene Rocha de novo aí no chat, a Amélia Reis também, e meu grande amigo Jones, que está gravando o podcast dele sobre os Falcons e daqui a pouco volta para assistir a gente. Falando em podcast, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve na versão podcast no futuro, que ela vai sair aí logo mais, depois que a gente já terminar a nossa gravação, ou amanhã de manhã, na sexta, para vocês não perderem nada dessa rodada, rumo a domingo e segunda-feira, na semana 9 da NFL. Então, vamos começar com a prévia aí do Thursday Night Football, New York Jets e Indianapolis Colts, jogando em Indianápolis, com um over-under de 40 aí, quanto que é? Porque agora cobriu aqui, 46. 46. E os Colts favoritos por 10,5. Nathanael, que vai mandar bala sobre essa partida. Vai lá, Nathanael. Pois é, os Colts são favoritos, né, para essa partida, mas eu acho que, na minha impressão, né, a diferença está um pouco alta, né? Eu acho que vai ser um jogo mais apertado do que esse spread aí que está mostrando, né? E um jogo para destacar, primeiro, o Jonathan Taylor. Eu acho que o Jonathan Taylor vai ser o RB1, o top 1, né? O principal running back dessa semana. Deve pontuar muito nesse jogo. A tabela, esse matchup para ele é muito favorável, né? Então, ele que tem parece 64%, 65%, ele domina, né, praticamente tudo os snaps do backfield do Colts, então ele vai ser muito utilizado nesse jogo. E além dele, claro, escalar o Carson Wentz, um quarterback também que tem um teto alto para mim, e pode escalar tranquilamente, sem preocupação. Ele normalmente produz bastante, faz ali nas 17 pontos ou mais. Ele é um quarterback que vai enfrentar uma equipe que é a terceira que cede mais pontos para quarterback. Então, também é um matchup muito favorável. E o outro também que eu acho que vai se destacar nesse jogo é o Michael Pittman Jr., né, wide receiver. É um wide receiver 1 nessa semana, tranquilo, vai pontuar bastante. Agora tem as opções ali que pode dar certo ou não, mais ou menos boom bust, ou opções menos certas, né? É o caso para mim do Mike White, o quarterback do Jets, que pode ser utilizado com um quarterback 2, né? Numa liga de 2 quarterbacks ou no Superflex, né? Inclusive eu estou utilizando uma na liga aqui da dinastia, da firma, eu vou utilizar ele. Outro cara que também para mim tem um upside até grande, é o running back do Jets, o Michael Carter, né? Ele é um jogador que também está muito envolvido no jogo de passes, né? Então pode, numa liga PPR, marcar muitos pontos, né? O Jameson Crowder é um jogador que ele fica naquele limiar. Eu, na minha opinião, não escalaria, mas se você tem uma liga que escala 3 wide receiver, ele pode ser uma opção para o wide receiver 3. Mas esperar mais do que isso é muito complicado. E a defesa do Colts, que inclusive eu destaco lá nesse artigo, né, no Deu um Saque, o Colts é uma das defesas principais, principalmente para quem faz streaming, né, e que fica trocando de defesa. O Colts para esse jogo de hoje é sensacional. E o kicker também do Colts também é uma outra boa escolha. Esse jogo é só eles mesmo, fora esses jogadores, o running back do Jets, os wide receiver também, o Elijah Moore, até o próprio Zach Pascal, eu acho que eles não vão pontuar muito nesse jogo, não. Tight ends também, para mim, não tem nenhum que se destaque aí. Boa, Nathanael. E quando a gente estava formando a pauta, já respondendo o Bruno aí, que está com a gente de novo no chat, tá falando, o Sergião tá muito sorridente hoje, animado pro jogo. Eu falei, pô, o Sergião vai fazer a prévia, né, do Thursday Night, mas ele tá tão irritado com os Colts, com a derrota que eles tiveram contra os Titans, né, Sergião? Que aí ele falou, não, vou deixar o Nathanael fazer, porque eu tô muito bravo para falar dos Colts. E em contrapartida, me desculpa já previamente, viu, galera, que eu vou ter que hypar mais um running back aqui, como o Nathanael já falou muito bem. O Michael Carter tá, na ascendente total, principalmente ligas PPR, se beneficiando bastante dessa troca de quarterbacks, né? O Mike White muito mais adepto ao jogo horizontal aí, dump-offs e screens para seu running back, e o Carter
tecnicamente jogando muito bem, um cara muito elusivo, e eu tô gostando bastante do que eu tô vendo. Vamos ver aí no prime time se ele brilha novamente. Mas, Sérgio, fala um pouquinho aí sobre o sentimento do torcedor dos Colts pro Bruno entender aí. Por que você não quis também fazer essa prévia? Eu achei que domingo a gente perdeu uma chance de. A gente ia ser favorito na divisão se a gente tivesse ganho do Titans agora sem o Derrick Henry. Agora foi pro saco. As chamadas do Reich me irritaram muito. O Carson Wentz também, aquela interceptação no final, foi desesperador. Para eu não ter que vir aqui ficar xingando todo mundo, eu prefiro falar o Nathanael sobre o jogo, porque o time passar 51 vezes a bola e correr 17 é brincadeira. Ainda mais quando o jogo tá de igual para igual. Se ainda estivesse perdendo de muito, mas é complicado. Então, essa semana eu tô com tanto medo do Jonathan Taylor, porque todo mundo tá botando o Jonathan Taylor running back 1 essa semana. Até o Bretas elogiou o Jonathan Taylor. Tô achando que ele vai quebrar o joelho na primeira corrida. Até falei isso com meu irmão hoje, que ele faz essas apostas assim, né? Esse negócio de celular e tal, que tem aí. Aí, vou fazer isso aqui. Aí botou Jonathan Taylor acima de 100 jardas, não sei o quê. Jonathan Taylor, 2 touchdowns. Cara, vocês estão apostando tanto no Jonathan Taylor que ele vai se quebrar hoje. Mas vamos ver, tomara que não aconteça isso. Eu prometo que eu não vou hypar o Jonathan Taylor, porque aí é certeza, né, Sérgio? Isso aí é sentença de morte. O Bruno tá falando, Michael Carter é minha aposta com a lesão do Derrick Henry, é também a nossa na Copa do Mundo, né? A gente tem o Carter, vamos ver se ele consegue compensar. O Elijah Mitchell também foi uma escolha nossa de late round, tá ajudando bastante. A gente também, com fé que o Dalvin Cook também tá no nosso time, consiga decolar aí na segunda metade. Agora, galera, eu vou passar as bombas, /notícias, /lesões, tem o lado positivo também de quem está voltando de lesão rapidinho, e aí numa delas eu já consigo engatar uma das perguntas do Álvaro aí, nosso glorioso assinante que está com a gente no chat de novo. Bom, vamos lá. As bombas aí da semana. Primeira delas, acho que com maior repercussão foi do Aaron Rodgers, testando positivo para a Covid, depois de ter falado que havia se vacinado, mas não vacinou, achou que um tratamento alternativo seria... Ele falou que ele estava imunizado, não que estava vacinado. Isso aí é ponto de referência. É o ponto de vista da pessoa. É aquela velha discussão. Canalha, a verdade é essa. O Aaron Rodgers é um canalha, mandando uma dessa, que pelo menos os outros que são anti-vacina, tipo o Kirk Cousins, até o Carson Wentz mesmo, pelo menos eles põem a cara, falam que não são vacinados. E o principal é que eles seguem o protocolo, né? O Aaron Rodgers ainda lançou essa que estava imunizado, ele pediu lá pro comitê da NFL para ele não ter que seguir isso tudo porque ele estava imunizado, porque ele fez um tratamento homeopático, né, que não vou julgar isso, eu não sou médico, mas obviamente não é a mesma coisa que ser vacinado, e ainda ficava sem máscara nas entrevistas e tal, então eu acho que pode até rolar uma suspensão no Aaron Rodgers, a gente tem que ver o que vai acontecer, porque foi bizarro isso aí, né? E o Léo tá perguntando muito bem, né? Por que o Rodgers não ficou de máscara na sideline como antes? Já está rolando investigação contra os Packers, né? A NFL soltou isso. Vamos ver se vem suspensão para o jogador. Pelo menos multa para o time e para o jogador, eu acho muito certo que ocorrerá. Agora, né? Suspensão já é mais difícil, considerando o histórico da NFL, mas para efeitos de fantasy, ele já está fora aí do jogo contra os Chiefs, que era um duelo aguardadíssimo, aí Rodgers e Mahomes não vai acontecer, a Fox que se deu muito mal nessa aí, porque pagou uma nota para conseguir que esse jogo não fosse para o prime time e fosse para a faixa do horário dela ali das 5h30, não vai ter o Rodgers em campo, e muito provavelmente ele também não joga contra os Seahawks na semana 10, porque para ele voltar às atividades de futebol americano é no mínimo no sábado semana 10, então ele vai estar sem treinar, e se isso só se ele testar negativo e tiver sem sintomas, né? O que não é nem um pouco garantido. E aí, a segunda principal notícia, e essa muito grave, né? Não dá nem para brincar muito aqui, foi o caso envolvendo o Henry Ruggs, né? E aí, né, como consequência para o Fantasy, o Álvaro já soltou uma pergunta aqui, as consequências para os outros pass catchers do Las Vegas Raiders, né? Para quem não sabe, para quem não viu, o Henry Ruggs, que era um segundanista que estava em franca ascensão na carreira, saiu dirigindo com alta taxa de álcool no sangue, depois de ter bebido muito, se envolveu num acidente fatal, matou uma pessoa que dirigia o outro carro no qual ele, né, colidiu, o cachorro dessa outra pessoa, e a namorada do Henry Ruggs, que estava no carro dele, também está em estado grave no hospital.
ele foi preso em flagrante, foi solto sob fiança, mas vai ter um processo criminal. Ele já foi dispensado pelo Las Vegas Raiders e é muito provável que a carreira dele como jogador profissional de futebol americano tenha terminado, porque a pena é de no mínimo 2 anos de prisão e deve aumentar ainda mais do que isso. É bem triste mesmo toda essa situação. E aí a gente vai discutir aí as implicações disso para o fantasy, porque, né, infelizmente, esse caso fora de campo é muito mais importante, mas a gente está aqui para falar de fantasy futebol, então já vamos responder o Álvaro perguntando o que vocês acham do Waller. Teremos aumento de produção, né, com esses alvos vagos aí que o Henry Ruggs está deixando? E o Derek Carr terá queda? O que você acha, Nathanael? Eu acho que terá um aumento de produção, sim. Eu acho que o Derek Carr vive um bom momento, né? E a tendência é que os outros wide receivers, claro que o Ruggs era o principal, né? O wide receiver. Aí os outros wide receivers vão ter que aparecer, mas por momento eu ficaria ainda esperando um pouquinho, observando para ver se realmente isso vai acontecer ou não. Mas pelo momento, o Derek Carr vive um bom momento. Eu acho que a tendência é que aconteça um desses wide receivers se destaque aí, né? Por fantasy, né? Vamos ver se o Bryan Edwards ganha um pouquinho mais de alvos, né? Que é mais um queridinho do Sergião. O Hunter Renfrow, ele duela mais, entre aspas, com o próprio Waller ali pelo do campo, mas de qualquer forma a target share tende a ser mais dividida entre os jogadores. E o que estão falando é que nas formações, inicialmente, quem vai substituir o papel do Henry Ruggs, mas provavelmente com muito menos targets, é aquele wide receiver ex-Bills, que agora me fugiu o nome, veste a camisa Zay Jones. Zay Jones. Aqui pra gente. Camisa 7 lá dos Raiders. Falando, vale algum FAB? Eu acho que, a princípio, não. Acho que só em ligas muito, muito profundas. Você provavelmente consegue ele por 0 FAB para especular. Mas mesmo ele fazendo esse papel de deep threat, ele é um jogador tecnicamente muito pior do que o Henry Ruggs, então é esperar essa primeira partida aí sem o Ruggs para ver como fica essa distribuição de targets. Vamos ver se o Waller volta a ter toda aquela target share massiva que a gente estava acostumado até o ano passado e o comecinho desse ano, principalmente na semana 1. Mandar um abraço aí para a galera que chegou no chat também, a Cláudia Mendes, a Marilene de novo falando, tomara que o Jonathan Taylor te deixe rico, Léo Rocha, é isso aí. Todo mundo apostando aí nessas várias conquistas do Taylor aí, 100 jardas, mais de um touchdown, enfim. Léo Fano foi draftado com promessa em Buffalo, teve alguns bons momentos, teve alguns acontecimentos fora de campo meio estranhos também, né? O Zay Jones. Vamos ver se ele encontra uma boa produção aí na ausência do Ruggs. Bom, outra bomba que caiu às vésperas da última rodada foi a notícia do Calvin Ridley se afastando a princípio temporariamente do futebol americano para cuidar da saúde mental, né? Que é um assunto também bastante importante, que, claro, qualquer pessoa que lide com problemas sobre isso tem que priorizar. Então, está muito em aberto. Ele já tinha perdido um jogo na semana 6, salvo engano. Não, semana 6 foi bye dos Falcons. Na semana 5, ele não viajou para Londres para jogar contra os Jets. E aí ele voltou na semana 7, e aí na semana 8 agora ele tira uma licença que deve ser mais longa. A princípio, se o seu banco não for muito curto, não vale dropá-lo, mas a chance é considerável dele não jogar mais em 2021, mas é muito relativo, né? Depende muito de como ele se sentir e melhorar a saúde mental dele. E outra bomba aí desses dias, um pouquinho mais recente, sobre o Odell Beckham Jr. lá em Cleveland. Ele foi afastado, é o famoso treinando em separado que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro, quando o jogador não tem mais clima nenhum com a comissão técnica no vestiário. Então, muito provavelmente ele não joga mais esse ano pelos Browns, que não trocaram o Odell na trade deadline, que foi no dia 2 de novembro, o que parece um pouquinho estranho, mas justifica-se, muitos especulam, para efeitos de salário, né, chamado cap. Se eles conseguirem dispensá-lo, acho que depois dessa temporada eles economizariam 15 milhões no cap, enfim. Mas ainda há chance dele ser dispensado durante a temporada e ir para outro time, mas é para ficar de olho. De qualquer forma, pelos Browns ele não joga mais. Agora a lista de lesões. Derrick Henry, lesão no pé, fora da temporada do Fantasy, pelo menos, tem alguma chance dele retornar para os playoffs da NFL, mas para o Fantasy
infelizmente já era. James Winston, fora da temporada toda, rompeu o ligamento do joelho lá em New Orleans. Vamos ver aí as implicações disso. Taysom Hill voltando e ainda há alguma dúvida sobre o titular do Saints. Quando a gente chegar no jogo de New Orleans, a gente discute isso. E falando em Saints, o Michael Thomas sofreu mais uma, ou reagravou a lesão que ele já tinha no tornozelo e não vai jogar essa temporada. O wide receiver, que já foi o número 1 para o Fantasy há 2 anos atrás, tá com muitos problemas mesmo fora de campo. O Robert Tonyan, tight end dos Packers, no último Thursday Night, sofreu também uma lesão que o afastou do restante da temporada no joelho. O Kyler Murray, quarterback importante do Arizona Cardinals, já vinha com uma lesão no ombro, agora sofreu uma lesão no tornozelo. Dúvida, mas deve jogar, mas ainda não é total garantia que ele jogue na semana 9. O James Robinson está sem treinar há 2 dias lá em Jacksonville, provável desfalque contra os Bills, e aí a gente vai discutir isso também quando chegar nesse jogo. O DeAndre Hopkins jogando baleado, já não passou longe dos seus snaps usuais na última quinta-feira, também está sem treinar, mas esse é um cara que vai a campo mesmo sem perna, sem braço, mas é aquela coisa, grande a chance de ele jogando ter snaps limitados. Rob Gronkowski, né? Parece que voltou a campo antes da hora, sofreu espasmos nas costas e está, né, sofrendo para ter uma continuidade dentro de campo, para ficar de olho também sobre o Gronk, que está em bye, né, nessa semana. Isso pode ajudar ele a se recuperar para a semana 10 lá em Tampa Bay. O T.Y. Hilton já foi declarado fora dessa semana 9 lá em Indianápolis, né, no jogo de hoje. Então continua a boa target share aí para o Michael Pittman. O Sam Darnold, lá em Carolina, sofreu uma concussão. É provável que vejamos P.J. Walker aí como quarterback titular dos Panthers, pelo menos na semana 9, e considerando os maus desempenhos técnicos do Darnold, não me surpreenderia se o Walker for bem, ele ser mantido como titular. Aí a lista do Covid, né? Quem tá na Covid list. O Noah Fant, tight end dos Broncos, a chance é maior de que ele não consiga sair da lista de Covid e desfalque Denver na semana 9. O AJ Green, outro problema para os Cardinals, ele testou um pouquinho antes, então tem uma chance maior de conseguir sair aí testando negativo a tempo do domingo. E o Saquon Barkley, lá em Nova York, que ainda está na dúvida se foi um falso positivo ou não, porque houve vários falsos positivos lá nos Giants, mas além disso ele ainda não está 100% do tornozelo e a tendência é que ele desfalque mais uma vez os Giants, que tem bye na semana 10, e aí sim ele volte 100% recuperado na semana 11. Outra má notícia para os Giants é o Sterling Shepard, que deve perder mais 2 ou 3 jogos por mais uma lesão aí. O Kadarius Toney, outro recebedor dos Giants, sofreu uma lesão na mão dessa vez, mas esse preocupa um pouco menos, a chance é maior de que ele entre em campo no domingo. Jalen Reagor, lá nos Eagles, treinou limitado hoje, então pode ser que não desfalque o time no domingo. O Damian Williams ainda está meio incerta a situação dele, com uma lesão no joelho lá em Chicago, que só joga na segunda-feira. O David Montgomery foi acionado da IR, mas ainda não deve jogar, então é possível que o Khalil Herbert ganhe todo o backfield para ele na segunda-feira. O Elijah Mitchell deve jogar, mas está limitado nos treinos lá em São Francisco. O Deebo Samuel já preocupa um pouquinho mais, ele que vem sendo um dos principais wide receivers para o Fantasy, está sem treinar quarta e quinta-feira para ficar de olho aí na situação dele. E com o George Kittle muito provavelmente voltando, isso pode ter um impacto importante aí lá nos Niners. O Eric Ebron sofreu uma lesão no treino na última semana, perdeu a semana 8, provavelmente vai perder a semana 9 também e abrir portas para o rookie Pat Freiermuth, ainda mais, né? O Corey Davis não joga hoje, na quinta-feira, já não jogou na semana 8. Lá nos Rams, o Tutu Atwell está fora do restante da temporada, ele que é um rookie que vinha sendo mais um retornador, mas poderia substituir de alguma forma o Deshaun Jackson, que foi dispensado pelos Rams, mas o Van Jefferson é quem vem atuando nesse alvo em profundidade e ganha ainda mais preponderância aí com esses desfalques desses 2 recebedores que eram meio que a concorrência dele. E o CeeDee Lamb, importante recebedor dos Cowboys, sofreu uma lesão no tornozelo no treino de quarta, que aí ele treinou de forma limitada e hoje na quinta ele não treinou, então preocupa bastante, porque nunca é bom você passar de um limitado para um não treinando, ficar de olho aí na situação dele para o domingo. E aí, do lado positivo, o Darren Waller já está fora do injury report, vai para o jogo,
Dak Prescott garantiu que joga também no domingo. E o Taysom Hill treinou de forma plena nessa quinta-feira e provavelmente estará liberado do protocolo de concussão e estará ativo para o jogo do Saints. Quem foi ativado na lista de Covid é o Davante Adams, que perdeu o último Thursday Night Football e vai para o jogo agora recebendo passe do Jordan Love contra os Chiefs. O Kittle, né, o George Kittle, como eu já falei, muito provavelmente vai jogar finalmente agora na semana 9. E os dois que foram ativados da IR, mas que provavelmente ainda não jogam, o que certamente não joga é o David Montgomery, o running back principal dos Bears, e o Christian McCaffrey está treinando de forma limitada, mas aparentemente ainda muito leve. Então é mais provável que o Chuba Hubbard continue o titular na semana 9 e o CMC volte, quem sabe, na semana 10. Bom, acho que é isso. Acabou aqui a minha lista de notícias e lesões. Vamos partir para os jogos e aí a gente consegue se aprofundar um pouquinho mais nas implicações de todas essas notícias para o Fantasy. Vamos então fazer o Texans e Dolphins com o Serjão, que eles jogam em Miami, depois eu passo no chat e já consigo ir jogando as perguntas. Bom, Texans visitam aí os Dolphins na volta do Tyrod Taylor, né? Mais um que volta de lesão, com o over-under de 45,5, Miami favorito por 6,5. O que você tem para a gente sobre essa partida, Sérgio? Eu acho que o principal fator é isso que você falou, a volta do Tyrod Taylor. Isso dá muito valor para quem já estava tendo... Teve altos e baixos, mas eu acho que agora os baixos vão ser mais altos e os altos vão ser muito bons, como a gente viu na primeira temporada, que é o Brandon Cooks. Ele agora dá para confiar bastante no Brandon Cooks enquanto está com o Tyrod Taylor, porque... acho que mesmo que ele tenha um pouco mais de dificuldade nesse primeiro jogo de volta, ele é um jogador mais experiente e mais capacitado que o Davis Mills, né, que é bem limitadinho. Então o Brandon Cooks eu acho que dá para apostar bem, é o único jogador assim que dá para ter confiança sempre plena do lado dos Texans, né? O David Johnson é um flex para mim no desespero. Os running backs do Texans é um horror. Quando a gente achou que o Mark Ingram saindo ia ficar tudo bem, entrou o Scottie Spencer, que foi o segundo jogador com mais corridas do backfield dos Texans na semana passada. Correu mais que o David Johnson, que o Rex Burkhead, que o Philip Lindsay. O Rex Burkhead foi o líder. Eu acho assim, o David Johnson, eu gosto mais dele pelo potencial de receber passe, mas se eu puder, eu não uso nenhum dos quatro. O melhor a se fazer é nem ter nos elencos os running backs do Texans. O Nico Collins é um jogador um pouco mais interessante, que tem tido um certo volume, assim, 4, 5 alvos nesses últimos 3 jogos, e agora com o Tyrod Taylor a qualidade desses passes vão ser melhores, então eu acho que ele tem muito potencial aí para ser um bom sleeper até o final da temporada. Até na coluna do Brits ele escreveu muito bem como aumenta a produção de um wide receiver da segunda metade em relação à primeira metade. Quem puder ler, está muito bom, muito bem explicado lá. E ele falou que o Ja'Marr Chase vai ser o melhor wide receiver da história da NFL nesse resto da segunda temporada. É só você ler. Fica aí a dica do Bretas. Mas assim, eu acho que o Nico Collins é um jogador que pode evoluir muito. Então, ficar de olho nele. Do lado de Miami, eu acho que o Tua é um excelente streamer para essa semana. Talvez seja até o melhor. O Derek não está aqui, é o responsável pela coluna de QB, né? Mas o Tua enfrenta um dos times que cede ponto para todo mundo, né? É uma mãe para todo mundo, então eu acho que o Tua tem produzido bastante, então dá para confiar. O Devontae Parker também, quem diria, está produzindo bem, então dá para confiar no Devontae Parker, no Jalen Waddle também com o entrosamento que ele tem. E o Mike Gesicki, assim, eu confio bastante nos jogadores do jogo aéreo do Miami para esse jogo. Já o jogo corrido, eu gosto mais do Myles Gaskin em jogos difíceis, que assim ele recebe passe. Quando o time pode correr, eles tentam correr e não conseguem com o Myles Gaskin. Então, eu preferia não usá-lo, mas para mim ele é um flex, principalmente em ligas PPA. E é o único que eu usaria assim, do Miami. O resto é um jogo muito fácil, muito feio, né? Daquele jogo que os dois times são bem feios, 1-7. Os dois times começaram 1-0, estão seguidas 7 derrotas, né? Então esse jogo tem tudo para acabar no empate e eles manterem essa sequência sem vitórias. Pois é, exatamente, Sérgio. Um jogo bem feio para termos de vida real, mas tem algumas implicações aí. Eu até peguei o Tyrod Taylor numa liga que eu tô sem quarterback, é mais profunda. Vamos ver, ele produz um pouquinho com as pernas, vamos ver se me ajuda. Agora eu vou passar no chat,
que já tem bastante pergunta, antes de eu partir para o terceiro jogo. Ó, o Álvaro perguntou um pouquinho lá atrás já. Notícias do Antônio Gibson, me ofereceram uma trade e tenho que ter boas informações da saúde dele. Vi que ele terá o 5º caminho mais fácil para running back de agora em diante. Então, Álvaro, é muito estranha essa situação do backfield de Washington. Por quê? O Antônio Gibson, há 2 semanas e meia já, todos os especialistas médicos estão falando essa lesão de fratura por estresse na canela é complicada, se ele continuar jogando isso só vai piorar. E, ao mesmo tempo, nos treinos, ele foi evoluindo e agora está fora da lista de lesionados, né, que eles chamam, dos que treinam de forma limitada ou de forma geral mesmo, mas que constam dessa lista. Então, isso, em teoria, indicaria que ele está plenamente saudável. Mas no último jogo, o que aconteceu? O Jared Patterson, que é um rookie running back aí, teve uma produção melhor do que ele, e aí ele já vinha dividindo com o McKissick, né? E agora divide também com o Calouro, o que, né, torna ainda mais confusa toda essa situação. Vamos ver se essa bye week agora na semana 9 vai ajudá-lo, mas diante de todos esses relatórios e pareceres médicos sobre a lesão dele, eu procurei me livrar, entre aspas, né, vender, principalmente nessa época, mas se ele está treinando de forma plena, sem integrar aí a lista de lesionados, eu não consigo entender, mas ao mesmo tempo o Patterson jogou mais nessa semana 8, enfim, talvez esperar a utilização desse backfield na semana 10 por parte de Washington, e aí a gente consegue ter uma clareza maior sobre a situação. O que vocês acham aí do Antônio Gibson? Concordam comigo? Eu tenho o Antônio Gibson em algumas ligas, já falei aqui e outras. Eu tô muito preocupado ainda com o Antônio Gibson. Eu estava querendo que ele fosse para o IR, porque pelo que todo mundo fala, né, essa lesão dele, a melhor coisa para ele seria descansar. Então, e essa semana de bye é uma semana só, então eu acho que não vai ser o suficiente. Eu acho que depende também do que estão pedindo por ele, né? Que falaram que ele falou que ofereceram para ele por uma troca. Em trocar por quem, né? E eu acho também que os próximos 2 jogos do Antônio Gibson são talvez os 2 jogos mais difíceis de running back na temporada, né? Que é o Tampa Bay e o Carolina Panthers. Depois é que ele tem um calendário que é maravilhoso. Então, assim, de repente você passa essas 2 semanas, ou espera pelo menos o jogo contra a Tampa Bay, que ele não vai conseguir fazer quase nada, provavelmente. Aí você faz uma oferta por ninguém. Porque, assim, o Antônio Gibson, a gente não tem como discutir assim, o talento dele e o upside que ele apresenta, ainda mais em confrontos favoráveis. Se você tiver o Antônio Gibson como se fosse um running back 2 ou até 3, ainda, melhor ainda no seu time, dá para contar com ele, torcer para ele não se machucar. O problema que todo mundo fala é que a lesão dele é uma lesão que, tipo, pode ser uma pancada meio mal dada, assim, que pode quebrar a perna dele e tirar da temporada, né? O Edwin Porras, é o que a gente sempre fala aqui, ele sempre falava isso, a melhor coisa é descansar, porque ele pode tomar uma pancada e sair de temporada, ficar fora da temporada. Ainda não aconteceu, de repente com esse descanso, tendo mais 2 jogos, eu tenho a esperança, assim, isso é muito porque eu tenho o Antônio Gibson, que eles estão colocando o Jared Patterson só para descansá-lo, mas a gente ainda não sabe o que eles pensam. E outra coisa também importante lembrar, é que a gente passou isso ano passado com alguns jogadores, principalmente, por exemplo, o Christian McCaffrey. O time está eliminado, o time do Washington está horrível esse ano, não está ganhando de ninguém. Vai chegar, se perder os próximos 2 jogos, vai estar praticamente eliminado, eles podem chegar e falar, não, o Antônio Gibson não joga mais esse ano. Não é impossível acontecer, ainda mais com essa lesão. Então, é uma troca arriscada, tem que ver por quem que o seu colega de liga está pedindo, aí a gente, assim, dar uma opinião melhor, mas ele pode ser um league winner pelos confrontos que ele tem, mas isso ele vai precisar estar saudável. Exatamente. Então, melhor esperar. Agora, Nathanael, vou te passar aqui a pergunta do Igor, falando, né, mandando um salve pra gente, grande abraço pro Igor de novo acompanhando, falando o seguinte: CJ Uzomah contra os Browns, Mike Davis contra os Saints ou AJ Dillon contra os Chiefs para uma vaga de flex? Com quem você iria, Nathanael? São 3 jogadores aí que para mim não terão grande destaque, né? Mas o menos pior eu acho que é o Davis, do Atlanta, né? Quem tem mais snaps, né? Mas, particularmente, eu acho que eu arriscaria no Dillon, que vem ganhando um pouquinho mais de proeminência aí, não sei. Desempata aí, Sérgio. Cara, eu ia falar assim, é porque o Mike Davis, ele tem tido
bem menos volume assim, do que a gente esperava, ele joga contra o Saints. Então eu acho que desses três é o que eu tenho mais medo. Assim. É porque esses três são nomes bem difíceis, né? O Nathaniel falou assim: não dá para esperar muita coisa dos três. Você tem que olhar assim, quem tem uma. Pode dar uma sorte e fazer ponto. Sim, eu acho que o Zoma, em ligas, se fosse Liga PPA, né, a liga dele que joga comigo é Half PPA, eu acho que eu iria no Dion também, mas torcendo assim, vai que com o Jordan Love eles tentam correr mais, que foi o que eles fizeram um pouco com o Rodgers, mas sem o Davante Adams. O A.J. Dillon teve bastante volume, né? Ele correu bastante no último jogo, acho que ele teve 12 corridas contra o Cardinals, então vai que eles usam uma estratégia parecida agora que eles estão sem o Rodgers, e jogando contra a defesa de Kansas City, que é muito ruim, né? Então você consegue controlar o relógio correndo com a bola. Então, assim, mas o Nathaniel falou, é muito difícil. Esses três são muito duvidosos. Assim. O Mike Davis, para mim, seria o melhor jogador, só que tem um confronto horrível. Exatamente. Na defesa do Saints é dificílimo, a gente vai chegar nesse jogo. Aí, ó, Timbó, maior jogador de fantasy do Brasil, está novamente com a gente. Boa noite para você também. Fera das feras. E tá perguntando aí sobre o Ty Johnson para logo mais aí contra os Colts, né? O Nathaniel já falou que se tivesse a opção não escalaria o Ty Johnson, que foi bem nas últimas duas partidas, principalmente na última, mas numa média aí próxima de 30% dos snaps, o que sempre assusta um pouco. Então, se ele não conseguir um touchdown, não é muita garantia de ir bem, mas tendo como parâmetro a quantidade de dump-offs e screens que o Mike White passou nessa última partida, se ele conseguir ter uma produção parecida, o que eu acho difícil, porque agora os Colts já têm a tape do jogo contra os Bengals para estudar e poder conter isso, e até algo que o Serjão nos chamou a atenção no grupo da nossa Copa do Mundo, porque a gente especulou em escalar o Mike White como nosso quarterback 2, já que nosso segundo principal quarterback é o Matt Ryan, que joga contra o Saints, a defesa que está vindo muito bem. E aí o Sergião nos esclareceu que provavelmente esse meio do campo aí, a defesa dos Colts vai bem, né? Tem o Darius Leonard e quarterbacks de características parecidas com o Mike White tiveram dificuldade, né, Sergião? Mas fala um pouquinho aí sobre o Ty Johnson especificamente e se isso é realmente o que você acha que vai acontecer, os Colts tendo algum sucesso em conter esses dump-offs dos Jets. Deixa eu... Não tô conseguindo. Desculpa aí. Não, eu acho assim, o Ty Johnson, o Michael Carter também, os dois eles estão produzindo muito pelo jogo aéreo, né? Recebendo o passe. Eu acho que isso é muito difícil você evitar. Por exemplo, o running back ele recebe a bola atrás da linha de scrimmage. Então, eu acho que esse jogo mesmo, o coach... Eu acho que essa é uma jogada muito favorável ao coach, que tem dificuldade mais no passe mais profundo. Mas isso não tem como evitar. Eu acho que o Mike White é o que ele vai tentar fazer o jogo inteiro. Então, eu acho que os dois running backs hoje, por exemplo, vão ter bastante volume. Talvez eles não tenham tantas jardas quanto tiveram na última semana, mas eu acho que eles vão conseguir receber as bolas. E isso que é o que importa para a gente em ligas PPA. Por exemplo, no último jogo, o Ty Johnson recebeu 5 passes. Isso já são 5 pontos. Então, eu não espero um jogo muito bom do Ty Johnson, mas eu acho que ele vai receber muito passe. Eu torço muito para o coach estar bem à frente do placar e eles terem que passar muita bola. Não confio muito nisso. Estou com muito pé atrás nesse jogo aí depois que eles ganharam do Bengals e nos eliminaram no Survival. Mas, assim, eu acho que o Mike White ele já mostrou que ele fez. Nos 2 jogos que ele jogou foi isso aí. É só passe curto e rezar para o time fazer com as pernas o que ele não consegue fazer com o braço. É isso aí, né? Acho que se a liga não for full PPR, aí já muda um pouquinho o panorama. Sim, mas sim. O Ty Johnson se for standard, por 6 a exemplo, 7 se for standard, por exemplo, o Ty Johnson para mim não tem valor nenhum. O Michael Carter ainda corre com a bola um pouco, dá até para arriscar, dependendo do seu elenco, mas o Ty Johnson não dá para usar. Boa. Aí, ó, o Álvaro perguntando do CeeDee Lamb, né? A gente já falou rapidinho. O panorama hoje é mais pessimista que otimista, viu, Álvaro? Porque ele passou de um treino limitado ontem para um não treinar hoje, ou seja, vai depender muito do treino de amanhã. Se ele não treinar novamente, a tendência é que ele não jogue no domingo. O João a última vez que a gente viu isso foi o Darren Waller, né? Lembrar disso, Exato. Né? Foi a mesma coisa, ele pisou no pé de alguém e não treinou e não jogou. Sim. O João falando que eu sou o rei das lesões. Aí, Nathaniel, ó, o Leandro tá pedindo aqui, ó, uma vaga flex, liga full PPR. Rondell Moore, contando com a lesão do Hopkins e o AJ Green na lista de Covid. O Darnell Mooney contra os Steelers. O Kenny Golladay, que pode voltar aí nessa rodada.
ou David Johnson? Qual desses 4 aí você escolheria, Nathanael? Tira do mundo. Tá no mudo. Se você quer arriscar, acha que tem desvantagem em relação ao adversário, eu vou no Rondale Moore, que eu acho que pode pontuar mais aí, né? Mas é o maior upside, eu acho. Mas tem seu risco, né? Mas sim. tem um piso baixo também. O principal é que hoje cravar quem é melhor aqui, porque os 2, por exemplo, as minhas 2 principais opções são totalmente dependentes de notícia até o final da semana, né? Porque o Rondale Moore, se o DeAndre Hopkins jogar e o AJ Green jogar também, ele perde muito valor, mas se os 2 ficarem fora, ele é uma excelente opção para essa semana, que é o que ele falou aqui, né? E o Kenny Golladay, ele treinou limitado. O Kenny Golladay, não dá para saber se ele vai jogar ou não só, mesmo eu só acredito quando sair a notícia de nativos do Giants falar assim, Kenny Golladay vai jogar, então o Kenny Golladay vai jogar. Até lá, para mim, eu não conto com o Kenny Golladay. Também sou desses, viu? E ainda tem a dúvida sobre o próprio Kyler Murray, então acho que depende muito de lesão, viu? Tem que acompanhar, Leandro, mas é mais ou menos esse o raciocínio. Mas num vácuo, talvez o que tem menos dúvidas sobre o papel é o Darnell Mooney, então, né? E ele só joga na segunda. O bom é isso, você vai poder esperar a situação das lesões aí para definir. E aí, ó, meu grande amigo Vitor Robert Zifrid, que faz comigo Tricolores do Morumbi, você que é São Paulino pode curtir nos agregadores de podcast favoritos. Não, São Paulinos também podem ouvir, principalmente depois de derrotas, que é uma das coisas mais engraçadas de podcast do Brasil. Boa, Sérgio. Especialmente se eu estiver falando do Daniel Alves. Se você gostar de uma boa pistolada. Mas agora perdeu um pouco isso, né? Que infelizmente ele saiu. Bom era quando ele estava lá. E ele ameaçou ir pro seu Flusão, hein? Lembra? Graças a Deus que não. Ó, Jamal Agnew vai deslanchar. Então, é um cara que vem numa crescente de todas as estatísticas, tanto snaps, quanto alvos, quanto recepções, quanto jardas. E vem, né, apresentando um bom desempenho, então eu tô animado aí, pelo menos para redraft no curto prazo, ele vem melhorando bastante e deixando o Marvin Jones e o Chenot meio que em segundo plano, mas quando a gente chegar aí no jogo dos Jaguars, a gente se aprofunda um pouquinho mais no assunto, e o Victor também falando que eu com raiva sou lindo, até parece, mas vamos que vamos. Agora chegou para mim falar sobre o jogo do time do meu amigo Nathanael, Dallas Cowboys recebendo o Denver Broncos, com over-under interessante até para o Fantasy de 49,5 e com os Cowboys favoritaços por 10 pontos, o que significa Dak Prescott voltando aos campos, né? Então, do lado de Dallas, Dak está de volta, você escala, não tem muito mistério. O Denver, ele vem sangrando pontos para running backs nas últimas partidas, principalmente em função dos desfalques de linebackers que ele vem tendo. E acabaram de perder o Von Miller também, né? Que foi trocado para os Rams. Isso aumenta ainda mais os espaços pelo centro do campo. Ou seja, Ezekiel Elliott e até o Tony Pollard podem se dar muito bem aí nessa brincadeira. Zeke pode disputar com o Jonathan Taylor essa condição de running back 1 da rodada. Temos que observar aí o CeeDee Lamb, né? Como a gente já falou, se ele for a campo, talvez seja um pouquinho contido nos snaps, mas se ele não jogar, aumenta ainda mais o valor para o Amari Cooper, que tende a ir bem, né, pelo simples volume de targets que deve receber. Mas se o Dallas conseguir controlar o relógio e a partida pela via terrestre, pode ser que diminua um pouquinho o teto de todos os recebedores dos Cowboys. O Blake Jarwin, que é o Tight End 2, já foi declarado fora desse jogo, que aumenta um pouquinho as perspectivas para o Dalton Schultz, mas ao mesmo tempo o Denver é um dos melhores times contra Tight Ends no Fantasy. Mas devido ao entrosamento do Dak com o Schultz, não sei até que ponto isso vale alguma coisa. O Michael Gallup pode ser que volte para essa partida. Tem o Cedric Wilson, que é um rookie que vem em ascensão aí também, pode se beneficiar da ausência do CeeDee Lamb, tanto ele quanto o Gallup, mas não sei se eu vejo um teto tão alto assim para qualquer um dos recebedores dos Cowboys, que tende a controlar bem a partida pelo chão. E aí do lado dos Broncos, né? O Bridgewater é arriscado até para a Liga Superflex, né? Porque é uma defesa muito agressiva aí dos Cowboys, e o game script não ajuda, e ele tende a ter dificuldades em jogos em que ele fica muito atrás do placar. Mas o volume deve ser interessante para o Courtland Sutton e para o Jerry Jeudy, né? Porque os Broncos devem
ter que correr atrás do placar, como eu já falei, e o Noah Fant provavelmente não joga, o que aumenta um pouquinho mais os targets para esses dois recebedores tecnicamente muito bons dos Broncos, né? Lembrando que o Fant está na lista de Covid, teria que testar negativo 2 vezes até o domingo. E aí, quem pode se beneficiar também nessa brincadeira é o Patrick, né? O wide receiver 3 dos Broncos, que o Tim Patrick perderia espaço com a volta de Jerry Jeudy, mas com o Fant de fora pode ser que os Broncos utilizem mais os sets com 3 recebedores. E aí, o Tyrann reserva, que pode ter alguma esperança de você streamar aí numa liga bem profunda, é o chamado Albert O. É melhor eu não falar aqui, tentar pronunciar o sobrenome dele, que é bem complicado. Okuegbunam, né? Um rookie aí de algum talento, pode ter alguma aparição na red zone devido à ausência do Noah Fant. E o backfield dos Broncos vem se mostrando mais favorável ao Melvin Gordon nas últimas partidas, mas lembrando que o Serjão já trouxe, né, da histórica tendência de melhor desempenho dos rookies na segunda metade da temporada, pode ser que o Javonte Williams, né, volte a aparecer com mais proeminência, mas eu acho que a chance é maior disso acontecer depois da bye dos Broncos, eles decidirem, beleza, vamos dar esses últimos jogos para o nosso importante calouro mostrar como ele lida como líder definitivo desse backfield. Também lembrando que o calendário dos Broncos é bem interessante para running backs na parte final da temporada. De qualquer forma, os dois acho que são escaláveis com alguma confiança, pelo menos como flex. Por mais que o game script não ajude, eles também recebem passes e ajudam nesse sentido. As defesas eu apostaria na do Dallas, é uma defesa bem agressiva, tem o Diggs aí conseguindo muitas interceptações, e com o Ted B tendo essa dificuldade de correr atrás do placar, eles podem conseguir alguns turnovers. E os kickers eu apostaria só no Zuerlein, mais por volume do que por capacidade técnica, porque ele gosta de errar seus chutinhos também. Acho que é isso sobre essa partida. Chegou o Zé Ferraz aí no chat, favor parar de zicar o Michael Carter. Pode deixar, Zé. Eu já fiz meu hype aqui, pelo menos você não vai ouvir ao vivo, mas vamos ver logo mais a Michael Carter Week pegando fogo aí contra os... Bom, agora... Quando eu vi a imagem do seu post lá no The Playoffs, eu já entendi que a temporada do Michael Carter tá acabando. Que horror, gente. Pô, eu falei semana passada do Khalil Herbert. Ele não se machucou, pelo menos. Ele não foi tão bem assim. Teve muito volume de novo, mas conseguiu ser contido, né? Ficar abaixo dos 10 pontos de fantasy, mas pelo menos se machucou. Não, mas faltou paixão quando você falou. Eu só vejo paixão quando você fala do Michael Carter agora. Foi do Miles Sanders, Antonio Gibson, Cam Akers. É assim, vai empilhando running backs quebrados. Sou um verdadeiro cemitério de running backs. Puxa vida. Agora, passar para o Nathanael falar sobre Minnesota Vikings e Baltimore Ravens, jogando em Baltimore com over-under de 49,5. Ravens favoritos por 6. Manda a bala, Nathanael. É um jogo que, ao meu ver, deve ser muito equilibrado. Duas equipes aí que têm problemas de desfalque. Baltimore está cheio de desfalques. O Vikings com desfalques importantes na defesa. Então, eu acho que o jogo vai ser decidido nos detalhes. E tem o Lamar Jackson, que é um grande quarterback, um dos melhores aí da liga. Esse aí, com certeza, vai estar entre os maiores pontuadores nessa semana. O Dalvin Cook também, que é um running back que todo mundo escolhe nas primeiras, logo no início do draft, né? O running back que também tem que ser escalado nesse jogo. O Adam Thielen, acredito também que vai ter um bom jogo. E o Mark Andrews, né? O Mark Andrews, que é um principal alvo assim, do Lamar Jackson, o Tyrann também considerado aí no top, né? De elite. O Kirk Cousins, eu acho, poderia ter escalado como QB2. Eu não tenho muita confiança nele como QB1, mas como QB2, o Superflex, ele pode ser escalado. O Justin Jefferson, ele para mim é um boom ou bust, pode ser um wide receiver 2, mas com um upside para o wide receiver 1. O Marquise Brown, a mesma coisa. O Tyrande do Vikings pode ser uma boa, ou até um Tyrande que vocês podem encontrar em algumas ligas disponível, pode até fazer um streaming com ele. O Baltimore é uma equipe que cede muito pontos para Tyrands, então o Tyler Conklin é uma boa opção. E o kicker também do Vikings, as defesas eu não considero boas, tem defesas bem melhores aí para serem escolhidas. Um jogo que deve ter
pontuação bem grande, né? E eu também não escolheria os running backs, né, dos Ravens. Eu acho que o Vikings é o quarto time que cede assim, menos pontos para running back, uma defesa muito boa contra o jogo corrido, então eu não escolheria, e também não escolheria nenhum dos outros wide receivers dos Ravens ou do Vikings. Boa, Nathaniel. Ó, o Zé já tá falando que o Ty Johnson vira prioridade no waiver. E o Álvaro tá perguntando do Judy, né? Então, como eu falei, acho que a ausência do Noah Fant pode ajudar bastante. E a natural melhora física dele, né? Voltando de lesão. Eu acho que dá para apostar pelo menos como flex aí nesse jogo contra os Cowboys. Agora, Sergião, passar para você falar sobre Patriots e Panthers jogando em Carolina, com o New England favorito só por 3. Eu esperava um favoritismo um pouquinho maior aí dos Patriots. Over-under de 41, baixo, né? Os dois ataques não são dos mais explosivos. O que você tem para a gente sobre essa partida, Sérgio? Acho que o Bill Belichick está muito triste que o Sandarnold não vai jogar, porque as experiências que ele teve com o Sandarnold até hoje foram super positivas. Mas eu acho que o PJ Walker não vai ser tanto uma evolução assim tão grande assim para o Bill Belichick, não. Então eu acho que do lado do Panthers, eu acho que o CMC não vai jogar essa semana. Eu acho que eles vão dar mais essa semana, porque semana que vem é bye, então você não precisa apressar o McCaffrey para voltar. Mas se ele jogar, não vou falar muito. É um running back, por mais que ele seja mais poupado e tudo mais, mas ele é um dos melhores running backs da liga, então você escala. Eu acho que a bye dos Panthers é só na 13, viu, Sérgio? Eu pensava que já fosse 13. Semana que vem. Semana que vem é do Barkley, é verdade, eu tô confundindo. Mas, então, pode ser que ele volte essa semana. Eu continuo achando que ele não volta. E se ele não voltar, o Chuba Hubbard é um running back pelo menos 2 para mim essa semana, nesse jogo. O DJ Moore é que, cara, a gente viu os jogos, ele tem tido muito volume, só que a dificuldade do Sandarnold de conectar com os wide receivers é tremenda. Eu até tava brincando com o Robbie Anderson, né, de drop Anderson, mas os dois, quando a gente vê que o time inteiro tem dificuldade de receber seu passe, o problema não é o corpo de recebedores, né? O problema é quem tá passando a bola para eles. É o Sandarnold, ele tá muito mal de novo essa temporada. Eu pensava que ele fosse melhorar, ele começou bem a temporada, mas difícil. O DJ Moore é um wide receiver 2 por conta do volume, que ele, principalmente em ligas PPA, consegue algumas boas recepções, mas vai ter muita dificuldade contra a defesa do Patriots, vai ser marcado pelo J.C. Jackson, que está jogando muito bem, então você vai escalar provavelmente porque você não tem muita opção. Se você conseguisse ter outros 2 ou 3 wide receivers melhores, seria uma boa opção, mas é difícil. Então você só escala e sabe que ele não vai ser aquilo que a gente espera. E esses são os dois únicos jogadores que eu escalo do Panthers. É o DJ Moore e o running back titular, que eu ainda não sei quem vai ser. Do lado do Patriots, eu acho que o Damian Harris é aquela coisa, vai enfrentar a pior defesa contra o running back na liga, né? Para o running back no fantasy. Mas o Patriots não tá nem aí, vai correr com a bola de qualquer forma. Mesmo se jogasse contra uma muralha, o Damian Harris ia ficar batendo cabeça com ela. Então eu acho que o Damian Harris tem um piso, e como o jogo vai ser parelho, tá aí 41 pontos, o Patriots favoritos, esse é um dos jogos que o Damian Harris vai conseguir produzir. Eu tenho bastante confiança nisso. Pelo menos um flex, com certeza, um running back 2. O principal jogador dos Patriots para mim essa rodada vai ser o Hunter Henry, porque ele tem tido muitos alvos, tem produzido bem. E Tyrande é aquilo, já falei. Recebeu 5 passes, já é um Tyrande 1 na rodada. O Jacoby Myers é um wide receiver 3, um flex em ligas PPA, porque recebe muito passe, mas ele não consegue anotar touchdown. Os outros wide receivers do Patriots eu prefiro não arriscar, porque o Myers a gente sabe que vai ter volume. Os outros dois eles podem até anotar um touchdown, que o Myers não consegue, mas eles recebem 2, 3 passes no máximo na rodada. Então, é isso. Esse jogo é muito ruinzinho de fantasy. Os QBs não dá para confiar. A defesa, a do Patriots, né, até o Nathaniel botou na coluna dele, para mim é a melhor. Eu prefiro a defesa do Patriots à do Colts essa semana, mas por razões óbvias de clubismo negativo mesmo. Mas eu acho que o Bill Belichick vai arrebentar o Patriots essa semana. Vai ser difícil, vai arrebentar o Panthers. Vai ser difícil a gente não ver muitos turnovers a favor da defesa do New England. Então, se ela estiver livre no sua waiver, você tem que pegar e botar. Boa, Sergião. Ó,
passar aí no chat daqui a pouquinho para pergunta do Zé, e eu estou acompanhando aqui no celular, temos 13 espectadores, muito obrigado a todo mundo que está assistindo, mas apenas 10 curtidas, hein, galera? Então, ó, só dá o xizinho no chat rapidinho, deixa o like, depois volta pro chat, que ajuda bastante a gente, por favor. Agora, a gente já falou um pouquinho sobre o Darren Waller, né? Tá todo mundo especulando o que acontece com ele agora na ausência do Henry Ruggs. Vira bye com essa situação dos Raiders. Eu acho que a janela para comprar ele na baixa meio que passou um pouquinho nas últimas semanas. Agora a tendência é que ele está um pouquinho mais caro. Mas, né, como o Nathanael já disse, a tendência é que os alvos aumentem. Eu não sei se no nível daquela target share insana que ele tinha na segunda metade de 2020, no começo dessa temporada, mas com certeza as perspectivas são boas, até porque, né, ele saiu do injury report, está plenamente saudável, e tem tudo para, quem sabe, ser um league winner definitivo, né? O que vocês acham aí? Querem acrescentar alguma coisinha sobre o Waller? Não, eu concordo com o que você falou. Eu acho que. Até porque ele não jogou a penúltima rodada, teve bye, de repente você consegue pegar um companheiro de liga assim que não presta tanta atenção nas notícias e nem sabe do Henry Ruggs. Mas eu acho que o volume dele vai aumentar. Eu acho que ele não vai ser o principal beneficiário, a gente ainda não sabe, eu acho que vai ser um dos wide receivers. Mas ele vai ganhar bastante valor e ele sempre foi para mim o tight end 2 na temporada, vai continuar sendo agora. E se você conseguir pegar o Waller, é um diferencial na posição, né? Aquele tight end que faz diferença mesmo. Ó, o André Paiva chegou aí, grande abraço para ele. Por favor, não hype o Brandon Ayuk. Esse trem aqui já passou comigo, viu, meu grande professor? Estou tentando comprá-lo em todas as ligas. Quando a gente chegar no jogo dos Niners, a gente pode destacar isso aí, né? Ele vem crescendo aí a sua utilização, vamos ficar de olho. Ele ainda está muito barato e vale a pena a aposta. Agora, chegou para mim falar sobre Bills e Jaguars, o maior favoritismo aí da rodada. Um over-under interessante de 48,5, com um Buffalo favorito por 14 pontos e meio, quase 2 posses de bola, se você considerar que podemos marcar 8 pontos, né, num único drive. É o máximo que se pode fazer no futebol americano. Vamos lá. Buffalo não tem muito mistério, né? Josh Allen, Stephon Diggs, é aquele stack bonito que eu tenho na minha home league, mas não estou conseguindo decolar ainda, porque eu sou um dos maiores pontuadores, mas sempre perco por 1,5, 2, apesar desse meu stack bonito aí, Josh Allen e Stephon Diggs, mas se você tem eles no seu time, você escala sem pensar duas vezes, ainda mais contra essa fraca defesa dos Jaguars. Quanto aos outros recebedores de Buffalo, o Emmanuel Sanders surpreendeu negativamente aí nesse último jogo, 0 recepções, ficou zeradaço para o Fantasy, o que vai em paralelo à ascensão do Cole Beasley, que está se beneficiando bastante da ausência do Dawson Knox, está recebendo muito target, passou das 100 jardas no último jogo. Ele está um pouquinho baleado, mas não deve ser muito sério, deve ir a campo, mas observar, de qualquer forma, você pode escalar esses dois recebedores, no mínimo, como flex. O Gabriel Davis deu meio que o ar da graça aí de novo, agarrou um touchdown relativamente longo na última partida, mas ele é aquela boom or bust mesmo, loteria, você só escala no desespero. O Dawson Knox ainda não deve voltar, eu não apostaria no seu reserva imediato, que é o Sweeney, né, salvo engano, o Tyrann 2 aí dos Bills, ele ainda nada consistente, quem tá recebendo esses targets vagos é realmente o Beasley. Sobre o backfield, né, Sérgio? Zach Moss, quando joga mais snaps, os Bills ganham com tranquilidade, que foi o que aconteceu na última semana. Então, ele tem tudo para ir bem novamente. Ele está sendo mais envolvido no jogo aéreo, que ajuda bastante também para o Fantasy. E o Singletary vai continuar ali, né, como o starter oficial, mas é muito mais confiança no Moss do que no Singletary. Você só escala o camisa 26 no desespero, e o camisa 20 você pode escalar como um running back 2 bastante sólido para essa rodada. Do lado de Jacksonville, é dificuldade para todo mundo, porque a defesa dos Bills é boa contra todas as posições no Fantasy, né? Principalmente contra quarterbacks, por isso que o Sunshine Trevor Lawrence pode ter muitos problemas, e quando ele enfrentou boas defesas essa temporada, ele não passou dos 10 pontos de Fantasy, então até para Superflex é melhor deixar no banco se você tiver a opção de bancar aí o Sunshine. No backfield, o James Robinson é provável desfalque, né? Não treinou ainda essa semana. O Carlos Hyde pode ser viável como um running back 3, talvez um running back 2 baixo só pelo volume e pelo envolvimento no jogo aéreo, provavelmente, né? Recebendo os dump-offzinhos que a
já que a defesa dos Bills vai colocar muita pressão no Trevor Lawrence, e o que ele conectar provavelmente vai ser bastante curto, e Carlos Hyde pode se beneficiar disso. Mas, de qualquer forma, um teto bem baixo aí para o veterano. Quanto aos recebedores, não dá também para confiar muito neles, porque, né, se o Sunshine vai ter dificuldades, os seus recebedores também terão. Quem pode ter um pouco mais de volume são aqueles que recebem esses passes mais curtos, que é o caso do tight end Dan Arnold, né, que vem tendo um volume interessante aí, mas ainda não está com uma consistência muito confiável. E o Jamal Agnew, que é esse special teamer, né, retornador, um dos melhores da liga, mas que está sendo cada vez mais envolvido no ataque mesmo, teve 12 targets na última partida, pode ser uma boa aposta para segundo flex aí, meio que no desespero. Nem tanto no desespero, se ele mantiver essa crescente, ele vai render alguns pontinhos. E quem se prejudica nessa brincadeira é o Marvin Jones e o Laviska Shenault, que teoricamente seriam os recebedores principais, mas que estão longe de ter uma consistência boa, enquanto essa defesa dos Bills são, no mínimo, uma aposta arriscada. Falando em defesa, a defesa dos Bills, se você tiver, você está se dando muito bem aí, não precisa nem streamar, você escala com muita confiança mais uma vez, a dos Jaguars nem pensar. E os kickers, o Tyler Bass, talvez seja o melhor kicker para o Fantasy, você também escala sem pensar. Quanto ao kicker dos Jaguars, muito difícil que ele consiga produzir bem nessa partida. Acho que é isso sobre esse jogo. Antes da gente partir para Browns e Bengals, a cargo do Nathanael, vamos pegar a pergunta aí do Leandro. Peguei o Jeff Wilson para uma vaga de R aqui da liga. Vi que ele deve voltar a treinar essa semana já. Acham que ele volta lá para a rodada 12 mesmo? Acho que é por aí mesmo, né? Né, Sérgio? Né, Nathanael? Acho que sim. Agora tem que ficar atento, né? Se ele vai realmente voltar. Tem que ficar Então. De olho nas notícias, né? Exato. Todas as previsões que a gente viu até aqui, né, falava disso mesmo, semana 11 ou 12. E eu acho que se ele voltar, assim, na primeira semana eu não usaria, porque eu sempre tenho esse receio, mas eu acho que ele vai ter um papel bem interessante pra gente no Fantasy, porque ele era o responsável pela goal line no ano passado, né, ele anotou 3 touchdowns em um jogo. Eu lembro que na semana da final ele anotou 2, eu tinha ele em um time que ele quase me deu o título, eu perdi porque eu joguei contra o Camara. Mas eu acho que ele pode tirar muito volume do Elijah Mitchell, até que a gente já falou isso aqui, por isso que o Elijah Mitchell talvez seja um bom nome para você vender agora, mas o Jeff Wilson é um bom nome para você pegar, e é o que ele falou, você pega, põe no IR, ele não vai nem ocupar espaço no seu banco, é o jogador de graça que você tem, e é um tirozinho que você tem, vai que, né? Vai que dá certo, vai alguma coisa. Valeu muito, foi uma boa sacada do Leandro aí. Exatamente. Pode ser mais ou menos como o James Conner vem fazendo lá nos Cardinals, né? Um cara muito efetivo em situações de goal line. Péssimo para os outros running backs do time, mas ótimo para quem tem no fantasy. Exatamente. Agora, passar para esse confronto divisional é importante da AFC Norte. Cleveland Browns e Cincinnati Bengals jogando em Cincinnati com over-under de 47 e os Bengals favoritos por 2,5, Nathanael. O que você tem para a gente sobre essa partida? Pois é, eu considero também, acho que o Bengals vence essa partida, talvez vença até por uma margem maior, que está aí no spread, e os Bengals que derrubou muita gente na semana passada no Survivor, né, a derrota que ninguém esperava, né, por isso que é um time também que a gente não pode ter tanta confiança, mas eu acho que ganha, inclusive esse problema que o Browns está vivendo, o afastamento do Odell Beckham, né. O Baker Mayfield não vive um bom momento, tanto que eu não escalaria ele nessa rodada. Escalaria o Nick Chubb, para mim é um senhor running back, é o melhor jogador disparado, né, do time de Cleveland. Escalaria o Joe Mixon também, running back do Bengals, né? O Joe Burrow também você pode escalar. E agora o Jarvis Landry também deve ter uma produção bem maior, né, com o afastamento do Odell Beckham, já que o Odell Beckham tinha maior número de targets, né, disparado, né, do time. Então, eu acho que deve ir para o Jarvis Landry, né? Eu não vejo o Rashad Higgins pegando esses targets, eu acho que o Landry deve ser beneficiado aí. O Zomar pode ser usado como streaming, você não tiver nenhuma outra opção.
que mais? Tyler Boyd também, um wide receiver, talvez como wide receiver 2 ou 3. Eu acho que em relação ao Bengals e os tight ends, eu não gosto do Cleveland. Nenhum dos dois, são 2 tight ends ali e não há nenhuma produção assim que vale a pena, né? Então eu acho que é isso. É o Mixon, é o Chubb, é o Jarvis Landry, né? Beneficiado pela falta aí do Beckham, o Joe Burrow, e não passa disso, não. Tem o Chase, né? O E aí o Higgins. Chase também, né? Tá até esquecendo. O Chase, que é o running back do Bengals também. É isso aí, né? O wide receiver que vem com muita proeminência aí nesse wide ano de receiver. calor. Não, maravilha. Bom, agora passar rapidinho aí no chat que o meu glorioso xará, André Paiva, tá falando que acha que o Mitchell é o dono desse backfield. Mini Mostert é real. Só saem algumas terceiras descidas. Não, eu acho que ele realmente tá exercendo o papel que era do Mostert, mas tanto essa ausência de envolvimento no jogo aéreo, que é hoje do Jamaica Hasty, quanto a provável ou possível colocação do Jeff Wilson nas situações de goal line, urubuzando, né, sendo o abutre que eles chamam, né, dos touchdowns, podem diminuir o teto do Elijah Mitchell. Então, acho que é mais ou menos esse o nosso temor, mas considerando a qualidade do jogo corrido historicamente, né, nos últimos anos de São Francisco, o Mitchell não vai deixar de ser pelo menos um running back 2 para o Fantasy, mas se você aproveitar esse momento de alta para vendê-lo por alguém que seja envolvido no jogo aéreo, que tenha um pouquinho de menos de dúvidas ao redor dele, talvez seja bom negócio. O Álvaro falando que o Jury vai substituir o Lamb, caso esse não jogue, é uma bela alternativa aí de substituição do seu wide receiver titular. E está perguntando sobre o Ayuk, né, aumentando os snaps, targets, a gente já falou um pouquinho. Ainda não dá para ter certeza que ele voltou de vez, mas o panorama é positivo. Vamos ver também se o Deebo Samuel vai a campo ou não nessa semana 9, que pode ser importante para o Ayuk. Agora, Sergião, vamos falar de Raiders e Giants jogando em Nova York, com Las Vegas favorito por 3 pontos, o over-under de 45,5. Manda bala. Primeiro jogo sem o Henry Ruggs, né? A gente vai poder ver como é que vai ser, quem vão ser os beneficiados por ele. Eu acho que do lado do Raiders é Josh Jacobs e Darren Waller. Josh Jacobs, ele tinha aquele problema com o John Gruden, ele não produzir derrotas, né? Mas ele já está sendo bem mais envolvido no jogo aéreo. Então, tem mais confiança que ele vai produzir a partir de agora, tem um piso maior. Então, Josh Jacobs e Darren Waller você escala. O Derek Carr é um bom streaming para essa semana, a defesa do New York Giants não assusta. Eu acho que o Darren Waller e o Hunter Renfrow conseguem dar conta do volume que o Henry Ruggs vai deixar para trás. E ainda tem o Brian Edwards também, que é um jogador que eu gosto. O Hunter Renfrow é uma máquina em ligas PPR, então se você joga a liga PPR como a gente lá na Copa do Mundo, escala o Hunter Renfrow e você sabe que ele tem aquele platôzinho, aquele pisozinho dele muito bom, porque ele recebe muito passe. O Brian Edwards, toda a liga que você vê no waiver, eu acho que é um bom nome para você pegar e ver o que acontece com essa divisão. Assim como o Zay Jones, que o Léo Carneiro falou mais cedo, que a gente não sabe quem vai ser o responsável por esticar o campo no Raiders. Eu prefiro o Brian Edwards, mas o Zay Jones também pode ser o responsável por ele. Não escalaria nenhum dos dois. Essa semana eu preferiria olhar no máximo como um flex, mas se alguém for assumir o volume que o Henry Ruggs estava tendo, eu acho que vai ser bom para o Fantasy. Do lado do Giants, o Saquon Barkley a gente não sabe se vai jogar ou não. Ele que tem o bye na semana que vem, né? Então eu acho que ele não joga. Eu acho que o Devontae Booker vai correr pelo time, então é um running back 2. Eu gosto do Devontae Booker. Tá tendo um bom ano, tá me salvando em algumas ligas. O Daniel Jones é um bom streaming, que é um jogo contra o Raiders. Eu não tenho medo da defesa do Raiders, não. Acho que dá para produzir em cima dela. E os wide receivers do Giants é aquela coisa, quem está em pé pode ser um bom nome, porque Sterling Shepard, a gente até discutiu semana passada, perguntaram, eu não lembro quem foi, por que vocês estão falando mais do Tony do que do Sterling Shepard? Eu falei na resposta. Foi o Timbó, né? Porque o Sterling Shepard, ele se machuca muito. Toda temporada ele se machuca, perde jogos.
e aconteceu de novo. Então, eu acho que o Tony deve para o jogo, né? Porque pisaram na mão dele, a gente não sabe como é que vai estar. A mão é uma coisa importante para o wide receiver, né? Então, se ele tiver bem, eu acho que ele vai ter muito volume e vai conseguir produzir muito depois da recepção. Se o Kenny Golladay for jogar, eu acho que ele é um bom nome para levantar muito nesse final de temporada. O Kenny Golladay, a gente sabe que é um excelente wide receiver, está voltando a treinar. Ele pode não ter muito um entrosamento, né, com o Daniel Jones que os outros wide receivers têm, mas eu acho que ele é o mais talentoso do grupo de wide receivers. Então, é um bom nome aí para pelo menos ficar de olho. Não sei se ele joga, não sei como é que vai ser o volume dele. O Darius Slayton é um bom flex, é um jogador que precisa receber mais passe longo. E o Evan Ingram, quem escalou o Evan Ingram essa semana deu muita sorte no finalzinho, né? Porque ele estava com 0 recepções até o finalzinho do último quarto, e anotou um touchdown, ainda teve mais 3 recepções. Terminou com 15 jardas, eu acho, mas ainda foram 4 recepções e um touchdown, então você nem reclama muito, tá bom demais. E eu não escalaria o Kenyan Drake, porque o Kenyan Drake, ele tá tendo 5 oportunidades por jogo. Acontece que no último jogo ele anotou 2 touchdowns, então parece que fez alguma coisa, mas não dá para confiar que ele vai anotar touchdown tocando 5 vezes na bola todo jogo. A gente esqueceu de falar no começo, né, André? Então eu vou falar no Survival. Eu e André éramos 4, eu, André, Bretas e Derek. Eu e André caímos no canto do tigre de Bengala, tomamos o golpe do Mark White aí. Então, estamos eliminados, agora sobram Derek e Bretas. Torcer para os dois errarem tudo e ninguém ganhar essa porcaria, porque se eu não ganhar, não quero que ninguém ganhe também, né, Nathanael? Agora a decisão é o Derek e o Bretas, né? Não sei se vão escolher o mesmo time, né? Mas podemos ter o campeão aí nessa semana. Essa semana já pode ter o coordenador do nosso Survivor. Mas, né, morremos juntos, abraçados, Sérgio. Fazer o quê? Abraçamos mesmo eu. Faz parte. Então, faz parte. Ano que vem tem mais. Bom, agora chegou para a minha vez de falar sobre um confronto divisional da NFC Sul. New Orleans Saints recebendo o Atlanta Falcons com over-under baixo de 42 pontos e os Saints favoritos por 6. Bom, Atlanta pega uma pedreira das grandes, né? Os Saints estão sendo carregados pela defesa, que está num desempenho ótimo, né? Ganharam dos Buccaneers na última rodada, muito pelo desempenho defensivo. Então, Matt Ryan segue zero confiável praticamente, né? A gente até discutiu no nosso grupo da Copa do Mundo quem escalar como quarterback 2, e Jimmy Garoppolo foi o vencedor aí desse duelo com Matt Ryan, Ben Roethlisberger e Mike White. Vamos ver se a gente acerta aí. E o nosso principal quarterback é o Matthew Stafford, que também está sendo muito consistente, ainda bem. Bom, falando aí sobre o jogo, né? Matt Ryan, acho que não é nem confiável para Superflex, quanto mais em ligas tradicionais, contra essa defesa ótima aí do Saints, jogando fora de casa. E também com o desfalque do Calvin Ridley, né? Uma opção importante a menos para ele passar a bola. O Kyle Pitts, depois de 2, 3 semanas de muita alta, teve uma semana de baixa no último domingo. Vamos ver se ele volta a produzir. Volume de targets ele tende a ter bastante, até porque o game script deve ser desfavorável para Atlanta. E ele sendo um dos principais tight ends, você escala sem pensar 2 vezes. O Cordero Patterson, né, segue sendo a grande novidade dessa temporada, talvez o James Robinson da vez, não tão alto como o Robinson foi em 2020, mas aquele cara que você pega no waiver e surpreendeu todo mundo. Ele sempre foi um special teamer na carreira toda, mas está tomando cada vez mais conta até das corridas. Ele teve o mesmo número de carregadas do que o Mike Davis na última rodada, e ainda mais sem o Ridley, continua muito acionado no jogo aéreo, então ele é no mínimo um running back 2, principalmente em ligas PPR. Por outro lado, o Mike Davis é quase que alguém para você não escalar, para deixar no banco, não importa a outra opção, porque né, diante desse game script que tende a ser desfavorável, o Patterson crescendo e é melhor recebendo passes, por mais que ele tenha tido o Davis o mesmo número de targets e recepções do que... Não, o Davis até teve um target a mais do que o Patterson na última semana, mas é difícil confiar nessa produção aérea aí do Davis, então eu teria muitos cuidados para escalado, no máximo como um flex em ligas profundas. E aí, sobre os wide receivers, né, na ausência do Calvin Ridley, o Tajay Sharp, que é um journeyman aí na NFL, foi o mais acionado no último domingo, mas eu não confiaria ainda. E o Russell Gage também
passa zero confiança, só teve um jogo bom para o Fantasy no ano até agora e também vem lidando com lesões. Então, acho que do lado de Atlanta é só Kyle Pitts e Patterson, o resto melhor deixar no banco. Do lado de New Orleans, a gente fica na dúvida aí se o Simeon ou o Taysom Hill será o quarterback titular. A tendência é que seja o Taysom Hill, mas o Nick Underhill, que é um dos principais setoristas do New Orleans Saints, está meio que fazendo uma campanha pelo Simeon. Quem sabe a gente veja aqueles pacotes de quase 2 quarterbacks revezando, né? O Simeon nas situações de passe mais longo e o Taysom Hill correndo com a bola, que é o que os Saints querem fazer, independentemente de quem seja o quarterback. Ou seja, o Alvin Kamara continua um dos principais running backs para o Fantasy, ainda mais contra a fraca defesa de Atlanta. O Mark Ingram ainda não teve muita proeminência nesse jogo de estreia dele, mas já tirou um pouquinho desse volume alto do Kamara, mas não dá para confiar em Mark Ingram para o Fantasy ainda. De qualquer forma, os recebedores seguem sendo incógnitas do lado de New Orleans, né? O Callaway, o Deontay Harris e companhia limitada, o time vai se sustentar na defesa e na corrida. Então, é praticamente o Kamara. O Taysom Hill, se for confirmado pelo Sean Payton como o único quarterback, ele é bastante escalável para o Fantasy, porque é o chamado Konami Code ali, produzindo com as pernas, mas se houvesse revezamento com o Simeon, já fica um pouquinho mais complicado de confiar no Taysom Hill para o Fantasy. De resto, a defesa do Saints é bastante confiável, seja qual for o adversário a essa altura do campeonato, né? E contra esse ataque bastante limitado dos Falcons, com a ausência do Ridley, é uma bela de uma aposta. A defesa dos Falcons você não escala, porque a chance dos Saints cometerem um turnover correndo tanto com a bola e cuidando do relógio é baixa. E os kickers, você pode confiar no kicker do Saints até certo ponto. O Ku, né, que é um dos principais kickers da NFL, o coreano dos Falcons, ele vem num desempenho não muito confiável e nesse over-under baixo, com os Falcons bem azarões, pode ser que ele não produza tão bem nessa rodada. Mas, né, se você não quiser streamar, jogá-lo na waiver para que o adversário pegue, você escala, porque qualidade técnica ele tem. Agora, vamos passar para o chat rapidinho. O Álvaro está perguntando, Sérgio, 2 vagas de running back e uma de flex. Quem vocês iriam? Eckler, Zach Moss, Damian Harris e Devontae Booker. 3 vagas aí entre esses 4. Esqueci que estava no mudo. O Eckler, não tem dúvida, ele joga. Ele não falou se é PPR ou não. Zach Moss, Damian Harris e Devontae Booker são 3 running backs 2 para mim essa semana. Tem um valor bem parecido. Se fosse PPR, eu acho que eu deixaria o Damian Harris de fora. Em half PPR, eu acho que eu deixaria o Devontae Booker de fora. O Zach Moss eu não tiro, não. Boa, tô contigo. Agora, Nathaniel, partir para você falar sobre Los Angeles Chargers, que é o time do Eckler, jogando em Filadélfia contra os Eagles, no over-under interessante de 50 pontos, e os Chargers favoritos apenas por 1,5 ponto, hein? O que você tem para a gente sobre essa partida? Para mim, o Chargers é favorito e acho que vai ganhar esse jogo. O Austin Eckler deve ser um dos maiores pontuadores, ele é um absurdo também de jogador. O Justin Herbert gosto muito também nesse jogo, para mim tem um piso alto. O Jared Cook, o Tyrene, também tem um matchup bom, que o Philadelphia é um dos times que mais cedem pontos para Tyrene. E em relação à equipe do Chargers ainda, o Mike Williams pode ser um boom ou bust wide receiver 2, né? E também o kicker do Chargers é uma boa opção, até para quem gosta de escolher, streamar aí os kickers. Dustin Hopkins aí deve estar uma percentagem muito grande, né, de disponibilidade nas ligas. Agora, em relação ao Eagles, o Justin Herbert, o Jalen Hurts, quer dizer, o quarterback, também é uma opção de quarterback 1 aí, até pela facilidade que ele tem de marcar touchdowns, também corridos. Então, facilita muito, porque a defesa também do Chargers em relação ao wide receivers é um time que não cede muito pontos. Então, eu acho que aí os wide receivers não são boas opções do Eagles para esse jogo. Tem um Boston Scott, que é um running back também, que está mostrando que é o mais confiável nessa equipe. Então, pode ser escalado com o running back 2. O tight end do Eagles também, o Dallas Goedert, pode ser um tight end 1.
mas também pode ser tipo aquele boom ou bust, também pode dar certo ou não é muito confiável. Mas em relação ao Eagles é isso, eu acho que os outros running não são nada confiáveis, os wide receivers têm problema do matchup. Realmente é um jogo que é bem favorável à equipe de Los Angeles. Boa, Nathaniel. E né, teve a surpresa aí desse backfield dos Eagles na última partida, a utilização do Gainwell ficou totalmente afastado ali, dando espaço para o Boston Scott e para o Jordan Howard, que já era uma ameaça que o Sérgio estava trazendo, mas a gente imaginava que o Gainwell, pelo menos nas situações de passe, fosse ser mais incluído, só que não foi o caso. E, né, como o Nathaniel bem disse, essa defesa dos Chargers está cedendo muitos pontos para o jogo terrestre, então parece ser mais uma boa oportunidade do Boston Scott produzir bem para o Fantasy. Aí, ó, vamos lá para o chat que o Timbó está te perguntando, Sérgio, sem clubismo, Tannehill ou Wentz para essa semana 9? Cara, meu medo do Tannehill, o que vai ser dele sem o Derrick Henry, se ele vai regredir muito, mas eu iria de Tannehill essa semana, porque assim, tem um risco, por maior que seja, do Colts, por menor que seja, aliás, do Colts abrir uma boa vantagem já correndo com a bola, então o Wentz pode não ter que passar muito a bola. No Tannehill não, vai ser um tiroteio danado, é 54 de over-under. Mas, Sérgio, e sua queixa com o Frank Reich, que ele tem que correr bem mais com a bola, mas ele fica passando? E pro Fantasy tem essa possibilidade também, mas eu acho assim que assim, eu nunca vi a imprensa de Indianápolis tão revoltada com o Frank Reich. Cara, eu acompanho assim pelo Twitter os repórteres de lá há muito tempo e toda pergunta, tipo, eu vi todas as entrevistas essa semana porque eu fiquei muito puto mesmo, eu queria ouvir. Cara, a primeira pergunta de todas elas, tipo, por que você não correu com a bola com o Jonathan Taylor? Por que você não correu com a bola do Jonathan Taylor? Então, eu acho que você enfrentando a defesa péssima do Jets, eu já vi aqui que o Marlon Mack não está ativado para esse jogo de hoje. Eu acho que o plano de jogo talvez seja correr com o Jonathan Taylor mesmo, goela abaixo, pelo menos tipo para falar assim, ó, vocês ficaram me perguntando agora, para de encher meu saco, fiz o que vocês quiseram. Eu acho que corre esse risco. O Tannehill tem um upside maior, porque ele joga contra o Rams. Eu acho que ele vai ter que passar a bola. Eu acho que o principal running back, quando vocês forem falar, como não é meu jogo, eu já vou dar o meu pitaco. Eu acho que eu gosto mais do Jeremy McNichols, que vai receber passe. Então, eu acho que o Tannehill vai ser agora o principal jogador do ataque dos Titans. E eu acho que eles vão voltar com o Julio Jones essa semana, nem que seja com ele mancando de bengala. Já voltou a treinar e tal. Então, eu estou esperando um bom jogo do Tannehill essa semana. Mas, tomara que eu esteja errado, antes o Colts ganhe o Titans perca. Eu ouso discordar, eu iria com o Wentz, porque eu tenho também medo dessa defesa dos Rams, causando muitos turnovers para cima do Tannehill, até porque eles não têm que se preocupar com o Derrick Henry. Mas interceptação para o quarterback é bom, que aí ele pega a bola de novo, tem que avançar com o ataque inteiro, pô. Que diga James Winston. Pode crer, mas tem que, né, checar as pontuações da liga também. Vai que a interpretação tira muito ponto, tipo o Scott Fishbowl. Bom, vamos agora para o Vinícius Falcão perguntando sobre Tua ou Carr para streamar essa rodada. Eu iria de Tua contra essa defesa do Houston aí. O Tua vem bem, ele está produzindo, inclusive com as pernas, não tanto, mas é capaz de ter seus touchdowns terrestres. O Carr tem um confronto com uma defesa que também não é das melhores, mas é um pouquinho mais qualificada do que a dos Texans. E eu acho que tanto o piso quanto o teto do Tua são maiores. Alguém discorda? Eu acho que concordo. Os dois são... Desculpa. Eu concordo. Tua, para mim, tem mais... Para mim, na minha concepção, pouco mais aí de upside aí do que o Carr nesse jogo. Boa. E eu que tenho o Tom Brady em várias ligas, tá de bye. Tentei conseguir o Tua onde eu pude, mas nem todas, mas algumas eu tô ali de Tua escalado para streaming nessa semana 9. Agora, Sérgio, passar para você falar sobre o jogo que talvez ainda seja o mais aguardado da rodada, né? Infelizmente, o Aaron Rodgers, cabeçudo, vai perder esse jogo porque, né, não quer tomar vacina, né? Decisão lamentável, como a gente já falou. Mas o jogo é em Kansas City, over-under de 48, e acho que a ausência do Rodgers influencia muito nesse favoritismo de Kansas City, que ainda assim eu considero muito exagerado, de 7,5 pontos das casas de aposta, que parece que não querem largar a mão dos Chiefs.
tinham dado também um ultra favoritismo contra os Giants, e o jogo foi muito mais parelho do que as casas de apostas previram. Vamos ver aí Jordan Love comandando esse ataque. O que você tem pra gente sobre essa partida, Sérgio? Eu acho assim que esse jogo tem dois platôs, o escala com certeza ou não escala de jeito nenhum. A gente já tinha um pouco isso com os Kansas City Chiefs, né, que é o que eu falava, os wide receivers secundários eu não confio em nenhum, eu deixo para os outros escalarem, que é uma roleta russa horrível. Então, dos Chiefs é o Mahomes, porque por pior que ele esteja esse ano, ele é o Mahomes e ainda pode produzir. O Tyreek Hill, o Travis Kelce. Do lado do Green Bay, você tem o Aaron Jones e o Davante Adams. Os outros wide receivers dos dois times você não pode confiar, é complicadíssimo, porque pode ser o jogo do Randall Cobb, o Allen Lazaro acho que vai ser ativado, o Davante Adams já foi ativado, né? Então ele vai jogar. Mas pode ser o jogo do Lazar, pode ser o jogo do MVS, pode ser jogo de qualquer um. Dois jogadores assim que, tirando esse jogo, dá para considerar. Eu acho que assim, liga Superflex, dá para confiar no Jordan Love. Eu acho que ele vai ter uma boa produção. O Daniel Jones produziu no último jogo, mesmo tendo companheiros bem piores que o Davante Adams e o Aaron Jones. O A.J. Dillon dá para arriscar um pouquinho, a gente falou aqui, né, na pergunta do Igor. Eu acho que o Green Bay talvez corra um pouco mais com a bola, então ele tem um volume. E o Darrell Williams do Chiefs, você pode contar como um running back 2, assim, entre o Darrell Williams e o A.J. Dillon, óbvio que eu iria de Williams, mas ainda assim tá bem mais ou menos o Williams. A defesa do Kansas City é muito ruim, então eu acho que mesmo o Jordan Love vai conseguir produzir, o ataque não fica nada impeditivo você confiar nos jogadores do Green Bay essa semana. O time é bom, o ataque é bem treinado, então dá para confiar neles. O resto é complicado, não dá. É aquela roleta maluca. Até como é que é o filho do Frank Gore lá, o Derek Gore. É isso que eu ia te perguntar. Não, eu acho assim, ele correu 11 vezes no último jogo, mas o time todo correu 30. Então eu acho que foi isso que ajudou muito ele assim, a produzir. Tipo, o Kansas City Chiefs não é um time que corre 30 vezes com a bola. Então eu acho que isso que trouxe muito ele pro campo. Eu acho que não vai ser repetir essa semana. O Green Bay Packers é um time muito mais inteligente, vai conseguir segurar mais a bola, ainda mais sem o Aaron Rodgers. Vai ficar matando o jogo, vai botar o Aaron Jones para correr, o A.J. Dillon. Então, acho que o Gore não vai fazer nada, não, e o resto é o resto. Eu tento evitar todo mundo. A não ser o Mecole Hardman, é o que eu confio mais, mas ainda assim prefiro não usar. É uma grande loteria, né? Esses outros recebedores dos Chiefs. Agora chegou a minha vez de falar sobre Cardinals e 49ers, mais um confronto divisional aí na semana 9, jogando em São Francisco, over-under de 46, Arizona favorito só por 1 ponto. Né? Vem de derrota aí para os Packers bastante desfalcados, lidando com lesões, então isso vai se refletindo aí nesse favoritismo baixo dos Cardinals. O Kyler Murray, segundo as declarações da comissão técnica dele mesmo, deve ir a jogo, mas em que condições, né? Ele já vinha correndo muito menos do que no ano passado, independentemente de lesão, mas conseguiu produzir para o Fantasy nas primeiras semanas com os braços mesmo, muito bem. Agora, nesses últimos jogos, ele vem sofrendo essas consequências. Ele não tem mais esse rushing floor que a gente fala, né? Essa capacidade de produzir para o fantasy com as pernas. Com o tornozelo baleado, isso piora ainda mais. E contra uma defesa que não é ruim dos 49ers. Então, ele ainda é escalável para o fantasy, mas talvez seja um quarterback 1 baixo para essa rodada. Agora, se ele não jogar, quem joga é o Colt McCoy, aí influencia todas as outras armas. Mas vamos partir do pressuposto aqui que o Murray vai a jogo. O DeAndre Hopkins também, se for a campo, estará baleado, provavelmente, né? Tá sem treinar. Na última quinta ele já perdeu bastante snap, como a gente já falou aqui. Mas se você tem ele no elenco, ele sempre tem capacidade de produzir, baleado ou não. É muito difícil você ter opções mais confiáveis do que ele para escalar no seu time. O AJ Green segue na lista de Covid, ainda tem tempo de sair dela para ficar de olho. Se ele não jogar, aumentam as perspectivas para o Zach Ertz, eu acho, principalmente, mas também para o Rondale Moore e para o Christian Kirk. De qualquer forma, se o Colt McCoy for o signal caller, já diminui também a perspectiva, né, o teto de todos esses recebedores. Agora o backfield, será que a anomalia James Conner continua aí, né? O cara tem 8 touchdowns em 8 jogos, com menos de 50% dos snaps
em todas menos uma partida, se não me engano, com, né, oportunidades baixíssimas, mas muita efetividade ali na goal line. Agora, com toda essa situação aí do Kyler Murray, a tendência é que os Cardinals tenham menos situações de goal line, que ele possa aparecer e produzir para o fantasy via touchdowns, que é o que ele vem fazendo, porque via recepções ou jardas, o número de oportunidades limitado que ele vem tendo não dá muitas perspectivas. Por outro lado, o Chase Edmonds tende a se beneficiar, em tese, desses checkdowns, esses screens, mais ou menos como que aconteceu com os running backs dos Jets nessa última partida, principalmente se o Colt McCoy for a campo, ou se o Kyler Murray estiver limitado e tiver que soltar a bola mais rápido. E o Chase Edmonds é especialista em receber passes e fazer esse papel. Do lado de São Francisco, o nosso querido Garoppolo, que vai a campo aí pelo Brasil, na nossa Copa do Mundo Dynasty, continua inconsistente, né? Ele pode tanto não passar dos 10 pontos, quanto chegar perto dos 30, como ele fez na última partida, com 2 touchdowns terrestres, inclusive. Vamos ver, ele tem o piso baixo e o teto não tão baixo. Pode ser uma aposta para Superflex. Para um quarterback só, eu acho muito difícil confiar. Até porque, né, o teto sobe um pouquinho porque a defesa de Arizona deu uma caída, né, demonstrou isso contra Green Bay, porque o J.J. Watt se machucou e está tendo problemas com desfalques também na unidade defensiva, os Cardinals. O Elijah Mitchell é aquilo que a gente já falou, né, muita efetividade pelo chão, mas não tem mais targets desde que o Jamaica Hasty voltou aos campos, então depende um pouquinho do game script. Se o jogo for parelho, como as casas de apostas estão projetando, ele tende a produzir bem, talvez não ultrapassar 120 jardas, como ele fez na última semana, mas chegar perto delas. De qualquer forma, é uma opção muito mais confiável em ligas standard do que em PPR, porque é quase certo que ele não vai receber nenhum passe. O Jamaica Hasty, né, nessa narrativa, é uma opção de desespero em ligas PPR, mas mesmo assim muito pouco confiável, porque os Niners, de qualquer forma, gostam de correr com a bola, e aí o Mitchell é mais proeminente mesmo. O Deebo Samuel ainda é dúvida, né? Lesão na panturrilha aí. Vamos ficar de olho no treino de sexta, vai ser muito importante para saber se ele vai a campo. E se ele for, você confia de olhos fechados, porque ele tem uma das maiores target shares da NFL e tende a continuar produzindo muito bem. O George Kittle provavelmente volta, como a gente já falou. Vamos ver o quanto isso influencia nessa target share de Deebo Samuel, se os dois forem a campo. Mas eu acho que se você tiver o Kittle, né, estiver aguardando aí o retorno dele, é difícil que você tenha uma opção melhor de Tyrene para escalar. Então, ele é no mínimo um Tyrene 1 para a rodada, se realmente for a campo o George Kittle. E aí a questão do Brandon Ayuk, né? Parece que está aumentando os snaps mesmo, os targets, as recepções, mas se você tiver uma opção de wide receiver 3 aí um pouquinho menos inconsistente, é melhor ir nela. Mas se você tiver no desespero, tenta aí o Ayuk. Agora, se o Deebo Samuel não jogar, a lógica diz que ele vai ser o principal recebedor. Aí, de qualquer forma, aumentam as perspectivas para ele. De qualquer maneira, vamos observar. Eu quero muito que o Ayuk decole e não me faça me arrepender tanto como eu estava no começo da temporada. Quem sabe ele tenha uma segunda metade de grande produção, porque o ataque do Kyle Shanahan, ele não se apega a ninguém. Pode ser que dê a louca dele de novo, como já aconteceu várias vezes, e o Ayuk volte a ser esse recebedor que ele foi top 15 na segunda metade de 2020. Quem sabe? Tudo é possível nesse ataque. O professor André Paiva tá falando, concorda, Ayuk não vai achar nada não. É só por causa da minha zica, né, Xará? Mas vamos que vamos. Aí, sobre defesas e kickers, nenhuma delas me anima muito, porque, né, um jogo parelho, a chance de turnovers é menor. De qualquer forma, os kickers, o Gold, né, o Robbie Gold volta para essa partida, né, tanto que os Niners já dispensaram o Joe Sly, ele pode ser uma opção interessante, o Matt Prater também. É difícil você achar eles nas waivers, mas se você tiver no elenco, dá para escalar com alguma confiança. Bom, agora vamos passar para o Nathanael falar sobre Tennessee Titans e Los Angeles Rams, que fazem o Sunday Night Football jogando em Los Angeles, infelizmente sem Derrick Henry, né? Os Rams favoritos por 7,5 pontos e o over-under alto aí de 53,5, Nathanael. O que você tem para a gente sobre essa partida? A principal questão aí realmente é a lesão do Derrick Henry, que foi assim muito triste, né, para muita gente, né, que tem o Derrick Henry, e também a questão de saber quem é que vai substituir o Derrick Henry e se vai ter uma produção ao menos perto, né, do que o Henry teve. Aí se dividiram, né? Teve gente que pegou o Adrian Peterson, inclusive, que não tá, que estava
não estava relacionado, né? Não estava junto lá, mas e é um jogador já de uma certa idade que ainda eu acho que vai demorar um pouquinho para pegar no tranco, né? Então eu acho Certa que idade foi bem carinhoso. Generoso. eu não escalaria o Adrian Peterson para esse jogo. Eu acho que realmente, como o próprio Sérgio falou, o Jeremy McNicholson Jeremy Nicholson, né? É o cara que McNicholson é o cara que, claro, não vai ter uma produção tão boa como teve o Derrick Henry, mas ele tem vantagem também de receber passes. O Tannehill, eu confio, acho que é um quarterback com teto alto para essa semana, para esse jogo. Inclusive, um jogo que está com over-under de 53,5, deve ser um tiroteio aí. E se o Julio Jones estiver também no jogo, isso aí aumenta ainda bastante, né? O poder de fogo do Tannehill, que já tem o A.J. Brown, que também todo mundo tem que escalar, né? O A.J. Brown. E em relação à equipe do Rams, tem claro, Matthew Stafford, um quarterback muito consistente, muito regular, também deve pontuar bem. O running back Darrell Anderson também é outra grande opção. O Cooper Kupp aí nem se fala, né? Uma fase maravilhosa. O Tyler Higbee, inclusive eu tenho ele em algumas ligas aí, é um tight end também muito bom. E a defesa do Rams também é uma opção aí, é uma defesa também que consegue turnovers, é uma defesa que pode ser uma opção aí para quem tem. Geralmente é uma defesa que não dá para streamar, porque geralmente muita gente não larga a defesa do Rams, né? Então é defesa que não é para stream, justamente é uma defesa que muita gente tem. E em relação aos kickers, eu acho que ambos podem ser opções, tanto o Matt Gay como o Randy Bullock, né? O Robert Woods também, uma opção ali como wide receiver 2, o Keenan Allen, que é um jogador também que a gente às vezes espera muito, né? Mas acaba não tendo a produção que a gente imagina, mas ele tem condições de ser pelo menos ali um wide receiver 2, né? E eu acho que fica por aí. É um jogo que deve ter muito passes, né? Um jogo principalmente de passes, né? Mais do que de corridas, e uma pontuação grande aí nesse jogo. Essa é a aposta de Las Vegas, né? Das casas de aposta. Maravilha. Agora vamos para o chat, porque o Vinícius está com uma dúvida interessante aí, né? Salvo engano, é uma liga de 10, por isso que, né, o banco mais raso e deve ter muitas boas opções no time titular. Tá falando o seguinte: preciso fazer uma troca de 2 ou 3 por 1 para não jogar sem defesa ou kicker essa rodada, já que ele está com o Brady de bye. Ele tem o Judy, o Cooks, o Edmonds e o Woods dando sopa no banco e não quer dropar ninguém. Realmente, nenhum desses jogadores é para ser dropado em teoria. Aí ele pergunta: que tipo de jogador na liga vale 2 ou 3 desses? Você faria uma troca envolvendo algum desses por um quarterback, já tendo o Brady? Não. Eu acho que o Brady tem que ser seu titular. Você só streama aí o cara que você pegou na waiver essa rodada, depois você larga. E não vale, né, nunca gastar ativos de skill players por um quarterback, já tendo um top 5, top 10 pelo menos, que é o Brady. Agora, sugestões para você correr atrás se eles já não estiverem no seu time, né? De compra na baixa, acho que o DeAndre Swift é uma boa, principalmente que você não vai precisar escalar nessa rodada, ele está de bye, vem de um desempenho abaixo do que ele vinha produzindo, pode ser que o cara que eu tenha no elenco esteja insatisfeito, então o que eu poderia propor seria o Edmonds, né, que seria um running back 2, já que o Swift é um running back 1, mais um desses wide receivers tendendo a entregar o Juris em primeiro, porque eu acho que ele fica em terceiro aí contra Cooks e Woods. Cooks e Woods é muito parelho, eu prefiro Cooks por um fio de cabelo, né? Então, mas eu aceitaria você trocar, né, um wide receiver e um running back por um running back, ou por um wide receiver melhor, um DJ Moore, talvez, que é também um wide receiver de compra na baixa, e acho que são dois nomes que me vêm à cabeça aí, Moore e Swift. Vocês têm mais algum, galera? O que vocês acham? Mas tira do mute, Sérgio. Sempre esqueço disso. Um nome que eu ia falar é o T. Higgins, que é um wide receiver que eu gosto muito e tem tido bastante volume, só que a produção ainda não está correspondendo a esse volume, por isso eu acho que ele ainda vai evoluir. Mas você acha que valeria ceder um desses? Não é meio que da mesma prateleira? Não, mas então, eu acho que
Pode até ser que eu acho que o Woods não vai. Eu tenho muitas suspeitas com o Woods. Eu acho que o Cook tá voando muito e o Woods ele tá tendo um volume meio irregular, então ele não tá. Assim, não, a produção dele tá bem acima do volume dele. Eu acho que eu envolveria o Woods e o Jury por uma troca, assim. Porque eu acho que o Woods vai ter que ser um dos nomes que ele vai ter que trocar, porque o Jury acabou de voltar de lesão, ainda não teve nenhum bom jogo, então o valor dele tá muito baixo. O Cooks também tem tido alguns jogos ruins, ainda mais jogando agora com o Davis Mills, né? E o Edmonds é um jogador, cara, é um jogador muito esquisito, porque ele produz muito mais que o James Conner, se você for olhar a pontuação dele é quase a mesma, acho que ele está até acima do James Conner em ligas PPR, e só que a nossa percepção é muito que ele não explode nenhum jogo, né? Ele não faz 20 pontos em um jogo, mas ele não está abaixo de 10 pontos em um jogo. Eu gosto muito do Edmonds, então eu não tentaria trocar o Edmonds, não. Olha, de repente jogar sem defesa, dependendo da campanha dele, eu já estou nessa. Tem uma liga que eu jogo que eu estou fazendo isso já tem 2 semanas e eu ganhei as 2 semanas até, mas já estou nesse esquema, já estou praticamente classificado. Eu estou jogando sem defesa mesmo. Se eu perder, perdi. Se eu ganhar, ganhei. É isso, eu também não quero dispensar ninguém. Então, eu estou nessa. Mas eu trocaria o Woods por algum jogador que você falou, assim, um dos jogadores que a gente falava muito era o Calvin Ridley, né? Infelizmente, a gente falou mais cedo. Ele não, para mim, eu acho que ele não joga essa temporada. E eu acho que ele tem que tomar o tempo que ele achar melhor para ele, que é a melhor coisa para ele. Mas eu acho que ele vai ter que envolver o Woods nessa troca, porque eu acho que desses 4 é o único que tem valor aqui, assim, pela percepção das pessoas. Talvez o Cooks também, mas aí, né, eu falei do Edmonds só se fosse uma troca por um running back, né, porque... Não, sim, se for conseguir trocar o Edmonds e o... Não, se ele conseguir Edmonds e Woods pelo DeAndre Swift, eu topo isso aí na hora, não tem nem dúvida. Exato. Eu gosto do Edmonds, mas o Swift tem muito mais potencial, né? Se você, né, como diria Timbó, é o the best forever. Mas se você quiser outras opções, é só checar o artigo sobre trocas lá no nosso site do glorioso Caio Bretas, que tem muitas opiniões, né? Até, né, puxando um pouquinho a sardinha sobre, né, para o meu outro site, o The Playoffs, também tem um artigo sobre lá. Trocas. Dessa semana também tem um artigo do Luiz Felipe que fez. E também tem um artigo do Nathaniel para falar sobre defesa, se ele quiser fazer os streams essa semana aí. Com certeza, exatamente. Ou não é, Nathaniel? Exatamente. Defesa e kicker, né? Sim, então, que é sempre o nosso principal pesadelo quando a gente tem aquele elenco bonito, mas tem que escalar essas posições miseráveis no Fantasy. Bom, cara, kicker eu leio a defesa do Nathaniel, a coluna do Nathaniel toda semana. Eu odeio fazer streaming de kicker, eu tô tendo que fazer uma liga. Cara, eu odeio, é muito difícil, é muito chato. Eu sempre vou na. Eu até tava falando com ele que ele tinha indicado do Colts, tentei pegar e não me deixaram que pegaram na minha frente hoje. Exatamente. Por isso, né, a nossa sugestão é aumentem os elencos das suas ligas para o próximo ano e, quem sabe, removam pelo menos os kickers, porque é um pesadelo toda rodada. A gente sempre sofre com isso aí. Agora, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo e participando do chat e deixando o like, já aumentou bastante a quantidade. Valeu, galera. Vamos agora para o nosso último jogo da rodada, o Monday Night Football, que está a cargo do Serjão, falar sobre Bears e Steelers jogando em Pittsburgh, com o over-under mais baixo da rodada, de 40 pontos, e os Steelers favoritos por 6,5 pontos. Manda a bala, Serjão. Que jogão esse vai ser, hein? Que Monday Night maravilhoso que provavelmente teremos. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer nesse jogo é: o Matt Nagy vai voltar? Se ele não voltar, os jogadores do Bears ganham muito potencial nessa semana. Eles produziram muito mais sem o Matt Nagy para atrapalhar, né? A gente não sabe se tem alguma ligação, mas Justin Fields, assim, eu gosto muito de Justin Fields, acho que ele vai ter um futuro brilhante na NFL. A gente discutiu isso muito na pré-temporada, o André, principalmente o Icaro, que a gente faz o trabalho lá de rookie, mas essa temporada ele tá muito ruim porque eu acho que o ataque não tá ajudando, mas dá para confiar nele pro ano que vem. Essa temporada eu tento não usá-lo. O Khalil Herbert é um running back 2 para mim, e o Daniel Mooney é o único wide receiver que dá para confiar no Chicago Bears, é um wide receiver 3. O Allen Robinson, por incrível que pareça, já desisti. Eu falei para ele aqui semana passada que eu ia segurar até a trade deadline. Eu achava difícil ele ser trocado, não foi trocado. Então, se eu tivesse em alguma redraft, eu já até estaria, eu não tenho. Então, é difícil, você não vai usar porque ele não... Cara, acho que ele passou de 10 pontos uma vez na temporada. É absurdo isso que estão fazendo com ele. E ele tá tendo 3 alvos, acho que
3,3 alvos nos últimos 3 jogos. É bizarro essa utilização do Allen Robinson. Então dá até para chutar. O Cole Kmet em caso de muito desespero, como eu estou em uma liga mas é dinastia, vai ser meu tight end essa semana, porque agora eu não tenho mais o Hicks e o Jones, acabou o amor. E esses são os jogadores do Chicago Bears. Do lado dos Steelers, o Najee Harris vai brigar pelo top 5 da temporada. A gente falou aqui na pré-temporada, né? A linha ofensiva é ruim, mas o cara vai correr 20 vezes por jogo, tem uma pancada de alvo, e é isso que importa. Pode correr com dois pneus amarrados nas costas dele, que ele vai conseguir fazer alguma coisa, que ele vai ter volume, e é um bom ataque, por incrível que, assim, a melhor medida possível, né? Porque o Big Ben com esse bracinho tá muito ruim. Eu não usaria o Big Ben, eu não tenho mais confiança nele. Até lá na nossa questão, eu botei ele atrás do Mike White, lá na nossa enquete de quem utilizar na nossa Liga da Copa do Mundo. Eu tô assim com o Big Ben, eu chutei ele numa dinastia que eu tenho, porque acabou o amor também. Eu acho que o Chase Claypool é um wide receiver que vai ganhar muito valor até o final da temporada, porque agora ele é o wide receiver 2 do time. Até o Bretas falou no artigo dele, é bem interessante, o artigo do Bretas é bem legal, ele falando que antes o Claypool saía, né, ficava o Juju e o Deontay em jogadas com 2 wide receivers, agora o Chase Claypool ficou, e o snap dele está crescendo muito, a porcentagem de snap, o número de snap que ele joga, então isso indiretamente vai mexendo na quantidade de alvos que ele recebe. Então o Claypool acho que é um bom wide receiver para se mirar em redraft, dinastias, eu gosto muito dele. E o Frymouth eu prefiro o Frymouth ao Kmet essa semana, se o Ebron não jogar, por exemplo. Eu acho que ele teve 7 alvos no último jogo, e o Eric Ebron já tem uma certa idade, está com uma lesão na coxa, já está revoltado com que estão barrando ele, então pode ser até por isso que não estão botando ele para jogar. Então fica de olho, se o Ebron não jogar e você estiver precisando de um tight end, fica a dica aí do Pat Frymouth, que pode ser um streamingzinho essa semana. Tô com o Frymouth como streamer em mais de uma liga e acabei de trocar pelo Claypool também na minha home league. Vamos ver se agora eu decolo de vez e saio do meu miserável 3-5, porque tá difícil, viu, Sérgio? Bom, encerramos aí a prévia das rodadas. Vamos ter alguns minutinhos para o esquenta, já que o Sérgio tá nervoso, com a chance de perder do glorioso Jatão. Daqui a pouco tem jogo. Queria aí o destaque final de vocês, agradecer a todo mundo também que participou do chat, começando aí pelo Natanael, o que ele tem de destaque final para a gente, e agradecer demais a sua presença de novo aqui com a gente, meu amigo. Foi um prazer muito grande estar novamente aqui, participação muito boa aí da live, todo mundo aí interagindo, fazendo perguntas, e só um adendo aí em relação ao Najee Harris, espero que ele seja um dos maiores running backs da liga, como o Derrick lá no grupo colocou, porque eu fiz uma troca do Derrick Henry pelo Najee Harris, né? E o cara que trocou comigo, ele pegou na primeira rodada, né? Esse ano, o Najee Harris. Então, eu consegui essa troca aí, e ele realmente é um running back que tá muito bem nessa temporada. Espero que do futuro se torne um dos grandes running backs, né? E vamos à expectativa esse jogo aí, logo mais, que seja um jogo bom, né, pra gente assistir nessa quinta-feira, que já estamos na semana 9, né? Daqui a pouco é tão rápido, termina a NFL, né? A gente tem que aproveitar, né? Exatamente. Seja qual for o jogo, temos que aproveitar, ainda mais quando tem show de Michael Carter daqui a poucos minutos. É ou não é, Sérgio? Muito obrigado de novo pela presença, meu amigo. Tá ansioso para o seu Colts ou já jogou a toalha, meu amigo? Eu tô com muito medo de perder pro Jets. Eu não respondo por mim se o Ferraz for me perturbar no Twitter ou em algum lugar. Não sei o que farei se perder pro Jets e acabou a temporada. Eu espero muito que o Wentz seja barrado para a gente pelo menos manter a primeira rodada do ano que vem. Imagina como é que vai ser o Hard Knocks. Escolheram o coach para essa temporada para estrear o Hard Knocks durante a temporada. Vai ser um clima de velório os 4 episódios que tiverem lá. Meu Deus do céu. É isso aí, Sérgio. Boa. Bom, galera, semana que vem tem mais. Lembrando também que esse Thursday Night é o último desse horário mais cedo, das 9h15. A partir de domingo, o horário de verão já entra em vigor, né? Quer dizer, deixa de estar em vigor lá nos Estados Unidos, e a gente perde uma horinha, os jogos passam para uma hora mais tarde. Então, semana que vem as lives voltam a ser às 8 da noite, porque a gente vai ter o tempo de sobra até às 10h15
quando começar o Thursday Night de quinta. E na terça a gente vai voltar a repercutir a rodada anterior com as nossas dicas de waivers e trocas. Fiquem ligados tanto aqui no YouTube, quanto nas nossas redes sociais, quanto no nosso site, continuando a fortalecer o nosso BRFF, Brasil Fantasy Football. Daqui a pouquinho tem jogo, vamos aproveitar a NFL, como o Nathanael falou. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente, um grande abraço e até a próxima. Desculpa, que eu esqueci de dar um lembrete que como a rodada começa mais tarde, a live de escalação vai passar para as 2 horas também. Aí tem mais tempo aí para me preparar e vou poder almoçar antes. Então, desculpa aí, valeu, galera. Bom jogo para o Colts hoje, que se perdeu, não falo mais de NFL até o final do ano, não.